Irmãos, vamos então dar seguimento ao que já temos compartilhado. Hermanos, vamos a dar seguimiento a lo que ya hemos compartido. Vamos novamente abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 15 E vamos ler os versos 3 e 4. y vamos a leer los versículos 3 y 4. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Assim como fizemos na sessão anterior, Así como hemos hecho en la sesión anterior, vamos notar essa ênfase, ressuscitou segundo as Escrituras. vamos a notar esa énfasis, resucitó según las Escrituras. E agora vamos a Atos capítulo 2 Ahora vamos a Hechos capítulo 2. e vamos ler desde o verso 22 Vamos a leer desde el versículo 22 até o verso 36. hasta el verso 36. Vamos fazer a leitura apenas em castelhano. Hacemos la lectura solamente en castellano. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolos, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. São esses os textos para esse momento. Son estos textos para este momento. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, com gratidão e reverência, con gratitud y reverencia, mais uma vez nos colocamos juntos, reunidos na Tua presença. más una vez nos colocamos juntos y reunidos en tu presencia. Mais uma vez nós suplicamos a assistência do Teu bendito Espírito Santo. Más una vez pedimos que nos asista tu bendito Espíritu Santo. Concede-nos sabedoria e entendimento espiritual. Concédenos sabiduría y entendimiento espiritual. Que a Tua palavra realmente seja viva e eficaz nos nossos corações. Que tu palabra realmente sea viva y eficaz en nuestros corazones. E penetre até dividir a alma do Espírito. Y que penetre hasta dividir el alma del Espíritu.
e sonde os pensamentos e propósitos do coração. y sonde los pensamientos y propósitos del corazón. Revela-nos algo mais sobre a glória da ressurreição do Senhor Jesus. Revélanos algo más sobre la gloria y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Assim nós esperamos em Ti. Así nosotros esperamos en ti. Em nome do Senhor Jesus oramos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amém. Amén. Queridos irmãos, conforme lemos novamente Coríntios 15, Queridos hermanos, conforme leemos nuevamente Corintios 15, Cristo não apenas morreu segundo as Escrituras. Cristo no apenas murió según las Escrituras. Já examinamos na sessão passada aquelas 12 referências. Ya examinamos en las dos sesiones anteriores aquellas dos referencias, Mas também Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. pero también Cristo resucitó según las Escrituras. Aqui está uma das muitas provas. Aquí está una de las muchas pruebas. E aqui está o primeiro sermão da história da igreja. Y aquí está el primer sermón de la historia de la iglesia, A primeira pregação. la primera predicación. Ela foi feita por Pedro. Ella fue hecha por Pedro. O verso 14 diz que Pedro se levantou com os 11. O verso El 14, verso 14 dice que Pedro se levantó con los 11. ou seja, O sea, Pedro era o porta-voz de todo aquele colégio apostólico. Pedro era el portavoz de todo aquel colegio apostólico. E quem era aquele colégio apostólico? ¿Y quién era aquel colegio apostólico? Se você ler o capítulo 1 de Atos, Si usted lee en el capítulo 1 de Hechos, você vai ver que ele teria que ser composto por homens ustedes van a ver que él tendría que ser compuesto por hombres que foram testemunhas oculares da vida de Jesus que fueron testigos oculares de la vida de Jesús e que o acompanharam durante o seu ministério terreno. y que lo acompañaron durante su ministerio terreno. Então Pedro se levanta como porta-voz daqueles 12. Entonces Pedro se levanta como aquel portavoz de aquellos 12. Pedro e os 11. Pedro y los 11. E ele começa a pregar a sua primeira mensagem. Y él comienza a predicar su primer mensaje. Tão diferente daquele Pedro que foi discipulado pelo Senhor. Tan diferente de aquel Pedro que fue discipulado por el Señor. E o que foi que fez diferença? ¿Y qué es lo que hizo la diferencia? Como ele mesmo diz no seu sermão, Como él mismo dice en su sermón, o Cristo exaltado à destra de Deus el Cristo exaltado a la diestra de Dios derramou o Espírito Santo. derramó el Espíritu Santo. E ele prometeu em Atos 1:8 Y él prometió en Hechos 1:8 que eles receberiam poder que ellos recibirían poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. al descender sobre vosotros el Espíritu E Santo. sereis as minhas testemunhas, Y seréis mis testigos, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria tanto en Jerusalén como en Judea y e Samaria, até os confins da terra. y hasta en los rincones de la tierra. Então aí está Pedro, Y ahí está Pedro, se levantando com os 11 por trás dele levantándose con los 11 por detrás de él e dando o primeiro glorioso e poderoso testemunho. y dando el primer glorioso y poderoso testimonio. Agora, o que nós vamos chamar a atenção para essa pregação de Pedro? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a llamar la atención para esta predicación de Pedro? Gostaria que você notasse isso aqui. Yo quería que ustedes notasen esto aquí. Um candeeiro tem 7 hastias, ou Un 7 candelero braços. tiene 7 astas, 7 brazos. 3 de um lado, 3 de outro, 3 de un lado, 3 del otro, que saem do corpo do candeeiro. que salen del cuerpo del candelero. E temos uma haste central, Y tenemos una asta central que forma um só eixo com o candeeiro. que forma un eje central con el candelero. 7 hastes, 7 asas, bem equilibrado. bien equilibradas. E uma hastia central. Y una asa central. Ou seja, um braço, uma haste, braço central. braço central, de um só corpo com o candeleiro. Con un solo cuerpo con el candelero. O que significa isso? ¿Qué significa esto? Quando Pedro pregou essa sua mensagem, Cuando Pedro predicó este mensaje, primeiro nós vimos que a descida do Espírito Santo no Pentecostes vemos que el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés foi como o Espírito Santo acendendo um candeeiro na terra. fue como el Espíritu Santo encendiendo un candelero en la tierra. E aqui no caso um candeeiro de 120 lâmpadas. Y aquí, en este caso, un candelero de 120 lámparas. Foram 120 sobre quem desceu o Espírito Santo. Fueron 120 sobre quienes descendió el Espíritu Santo. Todos eles foram ensinados e preparados pelo Senhor. Todos ellos fueron enseñados y preparados por el Señor. Não apenas os 12 discípulos estavam lá.
No apenas los 12 discípulos estaban ahí, mas havia mais todos os outros que compunham os 120. mas habían los otros que componían los 120. E o que eles estavam fazendo? ¿Y qué era lo que estaban Eles haciendo? estavam esperando a promessa do Senhor. Ellos estaban esperando la promesa del Señor. Estavam reunidos aguardando aquilo que o Senhor prometeu. Estaban reunidos esperando aquello que el Señor había prometido. Era aquele remanescente fiel de Israel, Era aquel remanescente fiel de Israel, que de alguma maneira pôde reconhecer o Messias. que de alguna manera pudieron reconocer al Mesías. E obedecendo a ele, estavam esperando a promessa do alto. Y obedeciendo a él estaban esperando la promesa de lo alto. Então, naquele dia maravilhoso, Entonces, en aquel día maravilloso, a Páscoa já foi cumprida. la Pascua ya fue cumplida, Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi imolado. porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya fue inmolado. Mas agora mais uma festa precisa ser cumprida. Mas una fiesta necesita ser A cumplida. festa do Pentecostes. La fiesta de Pentecostés. Qual é a realidade do Pentecostes? ¿Cuál es la realidad de Pentecostés? Pentecostes é a festa das colheitas. Pentecostés es la fiesta de las coleitas. Quando terminava a Páscoa, Cuando terminaba la Pascua, 50 dias antes, 50 días antes, imediatamente depois da Páscoa, inmediatamente después de la Pascua, já se iniciava a festa dos pães asmos. ya se iniciaba la fiesta de los panes asmos. E nós sabemos qual é a interpretação que o Novo Testamento dá para essa festa também. Y nosotros sabemos cuál es en el Nuevo Testamento la interpretación que se da a esta fiesta. Está também em 1 Coríntios 5, Está también en 1 Corintios 5, versos 7 e 8. versos 7 y 8. A Páscoa tipifica a imolação do nosso Senhor Jesus, La Pascua es la expresión del sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque Ele é o Cordeiro de Deus. porque Él es el Cordero de Dios. E os pães asmos Y los panes asmos tipificam Cristo como nosso pão da vida. tipifica a Cristo como nuestro pan de vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quien de mí se alimenta, por mí vivirá. Então, no verso 8 de 1 Coríntios 5, Entonces, en el verso 8 de 1 Corintios 5, Paulo diz: tirai de vosso meio o fermento, dice, quitar de vosotros del medio el fermento, para que sejais uma nova massa. para que seáis una nueva masa. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado. Essa é a festa da Páscoa. Esa es la fiesta de la Pascua. Então ele vai seguir e dizer: Y Él va a seguir a decir, por isso celebremos a festa. por eso celebremos la fiesta. Porque no dia em que a Páscoa era celebrada, se iniciava, ao mesmo tempo, a festa dos pães asmos. Porque el día que terminaba la fiesta de la Pascua se iniciaba la fiesta de los panes asmos. E o que isso significa na linguagem espiritual? ¿Y qué significa esto en el lenguaje espiritual? Está aí em Coríntios 5:8. Está ahí en 1 Corintios 5:8. Ele diz: tirai de vós o velho fermento, Quitar de vosotros la vieja levadura, para que sejais uma nova massa. para que seáis una nueva masa. E qual é o velho fermento? ¿Y cuál es la vieja levadura? É o fermento da malícia. Es la malicia. É aquilo que é malicioso. Es aquello que es malicioso. E também o fermento da inveja. Y también la levadura de la envidia. E ele fala sobre os asmos Y él habla sobre los asmos, da sinceridade de la sinceridad e da y verdade. de la verdad. Os irmãos estão vendo que coisa preciosa? Los hermanos están contemplando qué cosa preciosa. Assim, a igreja do Senhor celebra uma festa. Así la iglesia del Señor celebra una fiesta. Quando nós partimos o pão, Cuando nosotros partimos el pan, nós estamos celebrando a Páscoa. nosotros estamos celebrando la Pascua. Essa é a nossa Páscoa. Esa es nuestra É Pascua. uma Páscoa eterna. Es una Pascua eterna. É uma Páscoa consumada. Es una Pascua consumada. Nós não celebramos nenhuma Páscoa naturalmente falando. Nosotros no celebramos una Pascua naturalmente hablando. Nós não temos nada a ver com isso. Nosotros no tenemos nada que ver con Com eso. coelho de Páscoa e com ovo de Páscoa. Con conejos de Pascua, con huevos de Pascua. Isso é uma Páscoa pagã. Es una Pascua pagana. A Páscoa celestial La Pascua celestial é a morte do nosso Senhor Jesus. es la muerte de nuestro Señor Jesús. E nós celebramos isso na mesa do Y Senhor. nosotros celebramos eso en la mesa del Señor. Agora, como nós celebramos? Ahora, ¿cómo nosotros De celebramos? qualquer maneira? De cualquier manera. Não importa como nós estamos? No importa cómo estamos. É claro que importa. Claro que importa. Nós devemos celebrar a festa da Páscoa Nosotros debemos celebrar la fiesta de la Pascua. e ali se inicia a festa dos pães Y asmos. ahí se inicia la fiesta de los panes asmos. Ou seja, nós precisamos de sinceridade e verdade. Nosotros en realidad necesitamos de sinceridad y verdad. Do contrário, a mesa do Senhor não terá realidade para nós. De lo contrario, la mesa del Señor no tendrá una realidad para nosotros. Então aí está a festa dos pães asmos. Ahí está entonces la fiesta de los panes asmos. Em seguida a essa festa, Enseguida a esta fiesta, concomitantemente,
Ao mesmo tempo. al mismo tiempo. Se celebrava a festa das primícias. Sí, se celebraba la fiesta de las primicias. O que é a festa das ¿Qué primícias? es la fiesta de las primicias? Os primeiros frutos da lavoura estavam amadurecidos. Los primeros frutos de la labor están maduros. Por isso, primícias. Por eso las primicias. Então eles poderiam colher os primeiros frutos. Entonces ellos podían tomar los primeros frutos. Apenas os primeiros. Apenas los primeros. Então eles colhiam esses frutos das primícias, Ellos cogían esos frutos de las primicias. faziam feixes dessa pequena colheita Hacían un cesta de esas pequeñas e cosechas. apresentavam no santuário, ou no tabernáculo, ou no templo, Y las presentaban en el tabernáculo, en el templo, consagrando ao Senhor, para consagrarlas al Señor. agradecendo ao Senhor. Para agradecer al Señor. As primícias eram para o Senhor. Las primicias eran para el Señor. Nós examinaremos mais tarde um pouco. Nosotros vamos a examinar eso más tarde un poco. 1 Coríntios 15 de novo, 1 Corintios 15 de nuevo, a partir do verso 20, a partir del verso 20, vai dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. va a decir que Cristo es las primicias de los que duermen. Então, qual é a realidade espiritual da festa das primícias? Entonces, ¿cuál es la realidad espiritual de la fiesta de las primicias? Apenas para que tenhamos já esse versículo, Apenas para que tengamos ya ese versículo. veja 1 Coríntios 15, Vean 1 Corintios 15, verso 20. versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou. De hecho, ahora Cristo ha resucitado. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ha resucitado de los muertos. Agora, olha aí na sua Bíblia. Ahora miren en sus Biblias. Sendo Ele mesmo as primícias dos que dormem. Primicias de los que durmieron es hecho. Veja de novo o verso 23. Vean de nuevo el verso 23. Cada porém, por sua própria ordem. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, vírgula, as primícias. Cristo, coma, las primicias. Então está muito claro quem é a realidade das primícias. Entonces está muy claro cuál es la realidad de las primicias. Cristo, as primícias. Cristo, las primicias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Después los que son de Cristo en su venida. Então já temos 3 festas com a sua realidade espiritual. Entonces ya tenemos 3 fiestas con sus realidades espirituales. A Páscoa, os pães asmos e as primícias. La Pascua, los panes asmos y las primicias. E já citamos todos os textos. Y ya hemos citado todos los textos. Agora nós chegamos ao Pentecostes, que é a 4ª festa. Ahora llegamos a Pentecostés, que es la cuarta fiesta. E no momento não nos interessa examinar as outras 3 que faltam. De momento no nos interesa examinar las otras 3 que faltan. Festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. Fiesta de las trompetas, día de la expiación y Festa dos tabernáculos. fiesta de los tabernáculos. Vamos deixar isso para outra ocasião. Vamos a dejar esto para otra Nós ocasión. vamos até o Pentecostes. Vamos hasta O Pentecostés. que acontecia no Pentecostes? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Gostaria que você prestasse muita atenção. Me gustaría que prestaran mucha atención. Quando o Pentecostes chegava, Cuando Pentecostés llegaba, 50 dias depois da Páscoa 50 días después de la Pascua e das y de primícias. las primicias, Então já havia passado um tempo a mais, 50 dias, entonces ya había pasado un tiempo de más, 50 días, e os frutos agora da lavoura estavam todos amadurecidos. y los frutos de la labor ya estaban todos maduros. Por isso a festa do Pentecostes é a festa das colheitas. Por eso la fiesta de Pentecostés es la fiesta de las cosechas. Então vamos interpretar o sentido espiritual. Entonces vamos a interpretar el sentido espiritual. Festa de Pentecostes. Fiesta en Pentecostés. Todo fruto é colhido. Todo el fruto es cogido. Toda a lavoura é colhida. Toda la labor es recogida. O que isso significa? ¿Esto qué significa? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, Cuando el Espíritu Santo descendió en el día en Pentecostés, preste atenção na beleza disso. presten atención en la belleza de eso. Essa foi a garantia de Deus Esa fue la garantía de Dios que todo o seu fruto seria colhido. que todo su fruto sería recogido. O Espírito Santo El Espíritu Santo seria o responsável sería el responsable por colher os frutos para Deus por coger los frutos para em Dios toda a lavoura de Deus. en toda la labor de Dios. E deixe-me dizer outra coisa. Y déjeme decir otra cosa. Já faz 2000 anos Ya hace 2000 años que o Espírito Santo está colhendo os seus frutos. que el Espíritu Santo está recogiendo sus frutos. E a certeza é absoluta Y la certeza es absoluta que tudo aquilo que é fruto para Deus, que todo aquello que es fruto para Dios, todas as nossas vidas, todas nuestras vidas serão colhidas pelo Espírito Santo. serán recogidas por el Espíritu Porque a Santo. festa do Pentecostes Porque la fiesta de é a Pentecostés festa das colheitas. es la fiesta de las cosechas. E o Espírito Santo é o obreiro de Deus com o O maiúsculo. Y el Espíritu Santo es el obrero de Dios con O mayúscula. Ele não falhará na sua obra. Él no fallará en su obra. Ele colherá toda a lavoura para Deus. Él cogerá toda la obra para Dios. Então chega o dia do Pentecostes. Entonces llega el día en Pentecostés. Interessante que os discípulos não sabiam disso.
Es interesante, los discípulos no sabían de O esto. Senhor não disse que o Espírito Santo viria no dia de Pentecostes. El Señor no les dijo que el Espíritu Santo vendría en Pentecostés. Eles tiveram que esperar 10 dias, Ellos tuvieron que esperar 10 días, mas poderia ser 60 dias. mas podría ser 60 días. Eles não sabiam. Ellos no lo sabían. 40 dias o Senhor, depois da ressurreição, 40 días el Señor después de la resurrección, ele se manifestou 10 vezes Él se manifestó 10 veces a discípulos e a grupo de discípulos. a discípulos y a grupo de E discípulos também a mulheres. y también a Ele mujeres. se manifestou 10 Él vezes se manifestó 10 em veces 40 dias. en 40 días. Então temos mais 10 dias Entonces tenemos más 10 días até o Pentecostes, hasta Pentecostés, 50 dias. 50 días. Então eles esperaram 10 dias Entonces ellos esperaron 10 días sem saber que seriam 10 dias. sin saber que serían 10 días. Porque o Senhor apenas disse assim: Porque el Señor apenas dijo esto: esperai em Jerusalém. esperar en Jerusalén. Não saiam de Jerusalém, No salgan de Jerusalén até que hasta do que alto de lo alto sejais revestidos de seáis poder. revestidos de poder. Mas eles não sabiam quando. Mas ellos no sabían cuándo. Então chegou a festa dos Pentecostes. Entonces llegó la fiesta de Pentecostés. E olhe Atos capítulo 2. Entonces miren ahí el capítulo 2 de Atos. 2 de Hechos. Olha o versículo 1. Miren el versículo 1. Vou ler a versão em português e vamos ler em espanhol. Vamos a leer en portugués y en castellano. Preste atenção. Presten atención. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Cuando llegó el día de Pentecostés, A expressão em castelhano é: la expresión en castellano es: quando chegou o dia de Pentecostes. cuando llegó el día de Pentecostés. Tanto a versão em castelhano quanto a versão em português estão limitadas. Tanto la versión en castellano como la versión en portugués están limitadas. Faça a sua pesquisa do texto original Busquen en el texto original e você vai chegar à seguinte conclusão. y ustedes van a llegar a la siguiente conclusión. O que essa frase aqui está, a maneira como ela está escrita no texto original Esta frase, de la manera que está escrita en el texto original, é assim: es así: o dia de Pentecostes el día de Pentecostés estava sendo cumprido. estaba siendo cumplido. É bastante diferente. Es bastante diferente. Não apenas que chegou o dia de Pentecostes, No apenas que llegó el día de Pentecostés, mas que o dia de Pentecostes más que el día de Pentecostés estava sendo cumprido. estaba siendo cumplido. O que isso significa? ¿Esto qué significa? Algo ia se cumprir naquele dia. Algo iba a cumplirse en aquel Os día. discípulos não sabiam, Los discípulos no lo sabían. mas é isso que está no projeto eterno de Deus. Mas es esto lo que está en el proyecto eterno de No Dios. no grande dia do En Pentecostes, el gran día de o Pentecostés, dia da colheita das lavouras, el día de la cosecha de las o labores, Espírito Santo iria descer. el Espíritu Santo iba a Que descender. coisa maravilhosa é Qué essa. cosa maravillosa es Para esta. eles era um símbolo tão grande. Para ellos era un símbolo tan grande. Eles seriam revestidos de poder. Ellos iban a ser revestidos de poder. E então seriam testemunhas do Senhor Jesus ressuscitado. Entonces serían testigos del Señor resucitado. Então aí está o cumprimento espiritual do dia do Pentecostes. Entonces ahí está el cumplimiento espiritual del día de Pentecostés. Agora nós falamos isso tudo e vamos voltar ao candeeiro de 7 hastes. Ahora hemos hablado todo esto, ahora vamos a volver al candelero de 7 brazos. Quando Pedro prega esse sermão, Cuando Pedro prega este sermón, ele prega um sermão de 7 braços. él predica un sermón de 7 brazos. Você quer ver quais são os 7 braços? Ustedes quieren ver cuáles son los 7 E brazos. vai ver qual é o braço central. Y ustedes van a ver cuál es el brazo central. Aquele que está unido com um só corpo com o candeeiro. Aquel que está unido con un solo cuerpo, con el candelero. Então preste atenção no primeiro braço. Presten atención en el primer brazo. Está no verso 22. Está en el verso 22. Jesus, o Nazareno. Jesús el Nazareno. Esse é o primeiro braço. Ese es el primer brazo. Pedro está fazendo questão de mostrar Pedro está haciendo cuestión de mostrar. que esse demostrarlo. Jesus que ele está falando, Que este Jesús que le está mostrando, eles conhecem muito bem. ellos conocen muy bien. Mesmo aqueles que não creram nele. Mismo aquellos que no creyeron en él. E estavam ali no dia de Y Pentecostes. estaban ahí en el día de Pentecostés. E viram aquela maravilha. Y vieron aquella O maravilla. Espírito Santo desceu, El Espíritu Santo descendió. eles falavam em línguas, Ellos hablaban en lenguas. haviam nações de... Se você fizer a conta aqui, Había naciones que se hicieran cuentas aquí. é algo em torno de 22 povos diferentes. Había una cuenta de 22 pueblos diferentes. Aí está no verso 9 e no verso 10. Está en el verso 9 y en el verso 10. Medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, etc. Medos, Felamitas, Mesopotamia,
Judea y Capadocia. E o que aconteceu ali? ¿Y qué es lo que aconteció ahí? Eles vieram para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Ellos vinieron a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Eles não eram convertidos. Ellos no eran convertidos. Eles eram judaizantes. Ellos eran judaizantes. Vieram por causa da festa de Pentecostes. Ellos vinieron por causa de la fiesta de Pentecostés. Mas o que eles viram? Mas ¿qué vieron ellos? Eles viram a festa do Pentecostes ser cumprida. Mas ellos vieron la fiesta de Pentecostés ser cumplida. E eles ficaram muito Ellos impressionados. se quedaron impresionados. Não eram crentes, No eran creyentes. mas ficaram muito impactados. Mas quedaron impactados. Por quê? ¿Por qué? Porque foram distribuídas línguas. Porque fueron distribuidas lenguas. Para aqueles que não sabiam direito falar nem a própria língua. Para aquellos que no sabían ni siquiera hablar su propia lengua, Começaram a falar em outras línguas. comenzaron a hablar en otras lenguas. Falar sobre o quê? ¿Hablar de qué? O texto diz: El texto dice as grandezas de Deus. las grandezas de Dios. Que coisa Qué maravilhosa. cosa maravillosa. Então, aquelas nações de várias partes do mundo Entonces, aquellas naciones de varias partes del mundo foram até Jerusalém fueron hasta Jerusalén e ouviram pregação na sua própria língua. y escucharon predicaciones en sus propias lenguas. Nós podemos dizer que aquele que estava pregando Podemos decir que aquel que estaba predicando nem estava sabendo o que ele estava falando, ni siquiera él sabía lo que estaba hablando. mas aquele que era daquela língua Mas aquel que era de aquella estava lengua ouvindo muito bem aquela mensagem. sabía muy bien lo que estaba As diciéndose. grandezas de Deus. Las grandezas de Que Dios. maravilha essa cena. Qué maravillosa esa escena. Então, no meio dessa cena, Entonces, en medio de esta escena, imagine como eles ficaram atônitos. imagínense cómo se quedaron aterrados. Como eles podem falar a nossa língua Cómo ellos pueden hablar nuestra e lengua. podem falar dessas grandezas de Deus. Y cómo pueden hablar de esas grandezas de Dios. Então, Pedro vai explicar. Entonces Pedro va a explicarlo. Então, Pedro se levanta Entonces Pedro se levanta e os 11 estão com ele. y los 11 están con E él. ele vai começar a pregar. Y él va a comenzar a predicar. Tão maravilhoso. Tan maravilloso. Ele vai dizer assim: esses homens não estão bêbados Él va a decir, estos hombres no están borrachos a essa hora do dia. a esta hora del día. O que está acontecendo Lo que está sucediendo é o que Joel disse. es lo que Joel dice. Como que dizendo assim: Es como que dijera así. vocês não são judeus piedosos? Ustedes no son judíos piadosos. Vocês não estão aqui por causa da festa do Pentecostes? Ustedes no están aquí por causa de la fiesta de Pentecostés. Então vocês não conhecem a sua Bíblia? Ustedes no conocen sus O Biblias. que Joel ¿Qué disse? es lo que Joel dice? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vossos velhos sonharão. Vuestros Velhos sonharão. Ancianos. ancianos soñarán. Vossos jovens terão visões. Vuestros jóvenes tendrán visiones. E até sobre os servos e servas eu derramarei do meu espírito. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu. Que linda mensagem, Qué irmão. lindo mensaje, Então hermano. Pedro explica Joel. Entonces Pedro explica a Joel. Quando ele termina de explicar o que Joel disse, Cuando él termina de explicar lo que Joel dice, então ele começa no verso 22. entonces él comienza en el versículo 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Então aí está, voltamos, Entonces ahí está, volvemos. o primeiro braço do candeeiro. El primer brazo del candelero. Jesus, o Nazareno. Jesús el Nazareno. O que está acontecendo aqui, Lo que está sucediendo Pedro aquí, está dizendo assim, Pedro está diciendo vou así. explicar para vocês. Voy a explicar para ustedes. O carpinteiro de Nazaré, El carpintero de Nazaret, o filho de Maria e de José, el hijo de María y de José, Jesus, o Nazareno. Jesús el Nazareno, O homem real que vocês conhecem, el hombre real que ustedes que conocen. é o primeiro braço. Ese es el primer brazo. O segundo braço, El segundo brazo, ele mesmo é o varão aprovado por Deus. él mismo es el varón aprobado por Dios. Então o primeiro braço fala da encarnação do verbo de Deus. Entonces el primer brazo habla de la encarnación de Dios. O Filho eterno de Deus El Hijo eterno de Dios se manifestou como Jesus de Nazaré. se manifestó como Jesús de Nazaret. Encarnação. Encarnación. E esse que se encarnou, Y este que se encarnó, segundo braço agora, segundo brazo ahora, ele foi provado él fue probado e foi aprovado y él por fue Deus. aprobado por Dios. E nós já temos meditado aqui na vida do nosso amado Senhor. Y nosotros ya hemos meditado aquí en la vida de nuestro E amado vimos Señor. que realmente ele foi aprovado Y por vimos Deus. que realmente él fue aprobado por Dios. Então aí está o segundo braço. Ahí está el segundo brazo. Ele é o varão, Él es el varón. não um varão. Él no es un varón. Ele él é es o varão. Él es el varón. O varão que Deus aprovou. El varón que Dios aprobó. Esse é o segundo braço. Ese es el segundo brazo. Qual é o terceiro braço? ¿Cuál es
el tercer brazo. Então ele foi aprovado com milagres, com prodígios. Entonces él fue aprobado con milagros, con prodigios. Aí está o verso 22. Ahí está el verso 22. Com sinais. Con señales. O próprio Deus realizou isso por intermédio dele. El propio Dios hizo esto por medio de él. Então chegamos ao verso 23. Entonces llegamos al verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Siendo este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Agora anote aí, o terceiro braço. Ahora apunten ahí el tercer brazo. Vós o matastes. Vosotros lo matasteis. Está aí o terceiro braço. Ahí está el tercer brazo. Ou seja, Jesus de Nazaré, Jesús de Nazaret, o varão aprovado por Deus, el varón aprobado por Dios, morreu. murió. Vós o matastes. Vos lo E mataste. Cristo morreu segundo as Escrituras, Y Cristo murió según las Escrituras, como já estudamos. como ya estudiamos, Porque ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. porque él fue entregado por el determinado conocimiento de Dios. Então o terceiro braço do candeeiro é a preciosa, grandiosa e gloriosa morte do Senhor Jesus. Entonces el tercer brazo es la preciosa y grandiosa muerte del Señor Jesús. Terceiro. Tercero. Agora, esse é o terceiro. Ese es el tercero. Agora chegamos ao quarto. Ahora llegamos al cuarto. Lembre-se que o quarto, então, é o central. Recuerden que el cuarto es el central. Ele divide o candeeiro ao meio. Él divide el candelero al E medio. qual é o quarto braço? ¿Y cuál es el cuarto brazo? A ressurreição. La resurrección. Olhem quantos versículos sobre a ressurreição. Miren cuántos versículos sobre la resurrección. Vamos ler um a um. Vamos a leer uno a uno. Verso 24. Verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Al cual Dios levantó. Na versão em português diz assim, rompendo os grilhões da morte. La versión en portugués dice así, rompiendo las cadenas de la muerte. Essa é uma tradução muito interessante. Es una traducción muy interesante. A morte é apresentada como algo que coloca cadeias e prende. La muerte es presentada como algo que coloca cadenas y sujeta, prende. Por quê? ¿Por qué? Romanos 6, 23 vai dizer. Romanos 6, 23 va a decirlo. O salário do pecado é a morte. El salario del pecado es la muerte. Ah, mas agora nós estamos diante de uma maravilha, então. Entonces nosotros ahora estamos delante de algo maravilloso. Entonces, Porque Jesus o Nazareno, porque Jesús el o Nazareno, varão aprovado por Deus, el varón aprobado por Dios, ele morre, él muere, mas ele não tem pecado. mas él no tiene pecado. Então o que vai acontecer? Entonces, ¿qué va a suceder? Tem uma figura muito impressionante no Velho Testamento. Entonces tiene una figura muy impresionante en el Viejo Testamento. Jesus usou essa figura. Jesús usó esta figura. Nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera. Ninguna señal será dada a esta generación mala y adúltera. Somente um sinal. Solamente una señal. Qual é o sinal? ¿Cuál es la señal? O sinal de Jonas. La señal de Jonás. E o que aconteceu com Jonas? ¿Y qué sucedió con Jonás? 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez. Até que por um milagre tremendo, Hasta que por un milagro tremendo, aquele peixe teve que vomitar Jonas na praia. aquel pez vomitó a Jonás en la playa. O Senhor Jesus disse que essa é uma figura do Filho do Homem. El Señor Jesús dice que es una figura del Hijo del Hombre. O que aconteceu então? Entonces, ¿qué sucedió O entonces? Senhor Jesus entrou na morte, El Señor Jesús entró en la muerte, mas ele não tem pecado. mas Él no tiene pecado. Então Pedro vai dizer, Entonces Pedro va a decir, ele quebra os grilhões, ou as cadeias da morte. Pedro va a decir, Él quiebra las cadenas de la muerte. Jesus o Nazareno dentro da morte Jesús el Nazareno dentro de la muerte é um estranho no ninho, es un extraño en el nido. en el nido. Um estranho no ninho. Es un extraño en el nido. Jesus no ventre da morte, Jesús en el vientre de la muerte, porque ele não tem pecado. porque Él no tiene pecado. Então a morte está com problemas, Entonces la muerte está con problemas, porque ela engoliu alguém que não tem pecado. porque ella se tragó a alguien que no tiene pecado. Então o que tem que acontecer? Entonces, ¿qué tiene que suceder? A morte terá que vomitá-lo, Entonces la muerte tendrá que vomitarlo, assim como foi com Jonas. así como fue con E Jonás. sabe o que Paulo diz sobre isso, escrevendo a Timóteo? ¿Y sabe lo que Pablo dice escribiendo a Timoteo? Vamos a sobre abrir. esto? Vamos a abrir. 1 Timóteo, 1 Timoteo, ou perdão, 2 Timóteo, 2 Timoteo, perdón, capítulo 1, capítulo 1. vamos ler desde o verso 9. Vamos a leer desde el verso 9. 2 Timóteo 1, 9. 2 Timoteo 1:9. Ele vai dizer que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Él va a decir que nos salvó y nos llamó Com santa vocação, con santa vocación, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, no según nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia,
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Agora, muita atenção no verso 10. Ahora, mucha atención en el versículo 10. Essa graça, então, que é dita no verso 9, Esa gracia que entonces es hablada en el verso 9, é dita que foi manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Na versão em castelhano nós temos quitou a morte. La versión en castellano nosotros tenemos quitó la muerte. O fato é maior que esse. El hecho es mayor que este. Ele destruiu a Él morte. destruyó la muerte. Ele torna a morte inefetiva, ineficaz. Él convirtió la muerte en algo ineficaz. Se nós estivéssemos nessa sala, Cuando nosotros estamos en esta sala, voando aqui um marimbondo, aquele inseto que si pica, estuviera aquí volando un mosquito, ele tem um ferrão que pica muito dolorido. él tiene É un aguijón que pica y es muy doloroso. Não é como uma mosca. No es como una mosca. Em português chamamos marimbondo. En portugués llamamos marimbondo. E a sua picada de alguns deles Y la picada de alguno de ellos é terrível. es terrible. Como um escorpião, por exemplo. Es como la de un escorpión. dando Vamos un pensar em ejemplo. um escorpião. Vamos a pensar en un escorpión. Ontem caçaram um escorpião aqui, não é? Ayer cogieron un escorpión aquí. Então vamos pensar no escorpião. Vamos a pensar en el escorpión. Se aquele escorpião que estava no quarto do nosso irmão, Si aquel escorpión que está en la habitación de nuestro hermano, ele não tivesse aquele ferrão, él no tuviera aquel aguijón, não teria nenhum problema. no habría ningún problema. Ele podia passar por cima do nosso corpo sem nenhum problema. Él podría pasar por encima del cuerpo nuestro sin ningún problema. Ele não tem o ferrão, Él no tiene aguijón, não tem mais o veneno. no tiene más veneno. O que aconteceu quando o Senhor entrou na morte? ¿Qué es lo que sucedió cuando el Señor entró en la muerte? Ele quebrou o ferrão da morte. Él rompió el aguijón de la muerte. Então ele destruiu a morte. Entonces Él destruyó la muerte. Não há mais um veneno chamado morte capaz de nos contaminar. Ya no hay más un veneno de muerte capaz de contaminarnos. A única coisa que podemos experimentar ou não La única cosa que podemos experimentar o no é a morte física. es la muerte física. Se o nosso Senhor Jesus voltar antes, Si nuestro Señor Jesús vuelve antes, nem mesmo a morte física nós vamos experimentar. ni siquiera la muerte física nosotros vamos a experimentar. E aqueles que já dormiram em Cristo, Y aquellos que ya durmieron en Cristo, assim como ele, así como Él, irão ressuscitar. irán a resucitar, Irão receber corpos imortais, irán a recibir cuerpos inmortales, incorruptíveis. incorruptibles. Por quê? ¿Por qué? Porque ele tem o corpo incorruptível. Porque Él tiene el cuerpo incorruptible. Filipenses 3, Paulo chama de o corpo da sua glória. Pablo en Filipenses 3 llama el cuerpo de gloria. Filipenses 3, 20. Filipenses 3:20. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação Él va a transformar nuestro cuerpo de humillación para ser igual ao corpo da sua glória. para ser igual al cuerpo de su gloria. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. O que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera? Tabernáculo glorioso. Un tabernáculo glorioso. Quando nós somos jovens, Cuando nosotros somos jóvenes, eu me lembro muito bem quando eu era jovem, él recuerda muy bien cuando era joven, não faz muito tempo assim, no hace mucho tiempo de nós nos eso, sentimos tão autossuficientes, nosotros se sentía muy autosuficiente, tão fortes. tan fuerte. Eu me lembro que eu saía na rua quando era jovem Él recuerda que salía en la calle cuando era e eu joven dizia assim para mim mesmo, y él decía a sí mismo, eu vou así, correr 10 quilômetros. yo voy a correr 10 E saía kilómetros. correndo 10 Y quilômetros. salía a correr 10 E kilómetros. voltava tranquilo para casa. Y volvía tranquilo para Quanta casa. força, quanto vigor. Cuánta fuerza, cuánto vigor. Hoje eu caminho 6 quilômetros por dia. Hoy camina 6 kilómetros por día. Todos os dias caminho. Todos los días camino. 6 quilômetros. 6 kilómetros. Devagar. Tranquilo. Só 6 quilômetros. Solo 6 kilómetros. Devagar. Tranquilo. Porque eu não sou mais jovem. Porque ya no es más joven. E o que então nos aguarda? Entonces, ¿qué es lo que nos aguarda? Chegará o dia, Llegará el día, brevemente, brevemente, em que Malaquias 4 irá se cumprir. en que Malaquías 4 se va a cumplir. Sabe o que diz em Malaquias 4? ¿Saben lo que dice Malaquías 4? Quando o sol da justiça se manifestar. Cuando el sol de la justicia se manifieste, Escute bem, querido irmão. escuchen bien, queridos E hermanos, durma essa noite pensando nisso. y duerma esta noche pensando en esto. Nós seremos como bezerros soltos da estrebaria. Nosotros seremos como becerros sueltos
del rebaño. Você já viu o bezerro solto do curral? ¿Ustedes ya vieron un becerro suelto del corral? Quando ele fica preso naquele curral, Cuando él se queda preso en el ele está corral, todo limitado ali. él está limitado, E se aperta daqui, se aperta dali, apretado de un lado y del e otro, vai ficando nervoso com aquilo. y se pone nervioso con eso. Então ele passa a noite preso no curral. Entonces él se queda preso en el corral toda Para la ele é noche. uma longa noite. Para él es una larga noche, Para o pobre bezerro. para el pobre becerro. Mas quando chega pela manhã, Mas cuando llega la mañana, então o dono dos bezerros abre o curral. entonces el dueño de los becerros abre el Aí corral. temos aquela cena Ahí maravilhosa. tenemos aquella escena Eles maravillosa. saem correndo daquele curral. Él sale corriendo a aquel E corral saem dando coices no ar. y sale dando saltos en el aire. Bezerros soltos da estrebaria. Becerros sueltos del rebaño. Nós estamos numa longa noite. Nosotros estamos en una larga noche E ainda estamos presos em um curral. y aún estamos presos en el corral. Mas o sol da justiça está para se manifestar. Mas el sol de la justicia está para E manifestarse. nós seremos os bezerros soltos, Y nosotros seremos los becerros sueltos, cheios de alegria. llenos de alegría. Você sabe que o bezerro fica alegre, não sabe? Ustedes saben que los becerros se quedan Ele alegres. tem sentimentos. Él tiene sentimientos. Então ele sai daquele curral, Entonces él sale de aquel corral cheio de alegria, lleno de alegría, brincando um com o outro. saltando uno con el otro. Sabe o que diz os últimos versos de Cantar de los Cantares? ¿Sabes lo que dice los últimos versos de Cantar de los Cantares? Que nosso Senhor também terá a mesma alegria, Que el Señor también tendrá la misma alegría, brincando sobre los collados. brincando sobre los collados. Assim ele vendrá. Así Él vendrá. Assim é o nosso Senhor. Así es nuestro A Señor. mesma alegria, La misma alegría. saltando sobre os montes Saltando sobre e los montes brincando sobre as colinas. y brincando sobre las colinas. Assim ele vem. Así Él viene. Será um encontro muito maravilhoso. Será un encuentro muy O maravilloso. noivo cheio de alegria El novio lleno de e a alegría noiva cheia de alegria. y la novia llena de alegría. Ambos estão saltando pelos montes. Ambos están saltando sobre los montes. Esse corpo não será mais essa casquinha tão fraca, Este cuerpo no será más esta cáscara tan débil, envelhecendo cada dia. envejeciendo cada día. Dores, dores e dores. Dolores y dolores. Nada mais disso. Nada más que eso. Nós veremos uma cena tão maravilhosa. Nosotros veremos una escena tan Os maravillosa, cegos voltando a ver. los ciegos volviendo a mirar. Houve uma autora de hinos Hubo una autora de himnos que ficou cega aos 9 anos de que idade. se quedó ciega a los 9 años de edad E ela conheceu o Senhor. y ella conoció al Señor. Quando já era mais idosa, Y cuando ya era más mayor, perguntaram anciana, assim a ela: le preguntaron así a ella, qual é o teu maior desejo? ¿cuál es tu mayor deseo? Sabe o que ela disse? ¿Saben lo que ella contestó? Ter nascido cega. Haber nacido ciega. E perguntaram por quê? ¿Por qué? E ela disse: Y ella contestó, para que a minha primeira visão para que mi primera visión fosse a face do meu Senhor. fuera el rostro de mi Señor. Minha primeira visão, Mi primera visión a face do meu Senhor. fuera el rostro de mi Señor. É isso que nos aguarda, amados irmãos. Eso es lo que nos espera, amados Que hermanos. visão será essa? ¿Qué visión será esa? Uma visão definitiva. Una visión definitiva. Aqueles que hoje zombam do Senhor, Aquellos que se ríen hoy del Señor. aqueles que zombam das Escrituras. Aquellos que se ríen de las Escrituras. Apocalipse 6 fala dos nobres, dos ricos, dos poderosos. Apocalipsis 6 habla de los nobles, de los ricos, de los poderosos. E sabe o que eles dirão nesse dia da vinda do Senhor? ¿Saben lo que ellos dirán en la venida del Señor? O En aquel día? contrário do que a igreja dirá. Lo contrario de que la iglesia dirá. Eles dirão assim: Ellos dirán así: montes, montes, caiam sobre nós caigan sobre e nos nosotros escondam da face do Cordeiro. y escóndenos del rostro del Cordero. Por quê? ¿Por qué? Porque viveram sem o Cordeiro. Porque vivieron sin el Cordero. Escondam-nos da ira do Cordeiro. Escóndenos de la ira del E Cordero. nós o que diremos? ¿Y nosotros qué diremos? Bem-aventurados Bienaventurados os que são chamados los que son llamados para a ceia das bodas do Cordeiro, para la cena de las bodas del Cordero, cuja esposa a si mesma já se ataviou. cuya esposa a sí misma ya se preparó. Que diferença entre esses dois povos? ¿Qué diferencia entre estos dos pueblos? O mundo e a igreja. El mundo y la iglesia. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Tudo isso por quê? ¿Todo esto por qué? Cristo Jesus ressuscitou Porque Cristo Jesús resucitó e rompeu o ferrão da morte. y rompió las cadenas de la muerte. E Pedro vai continuar assim. Y Pedro va a continuar así. Verso 24 de Atos 2. Verso 24 de Hechos 2. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Olha essa frase maravilhosa. Miren qué frase maravillosa. Era impossível Era imposible que ele fosse retido pela morte. que fuera retenido por ella. É claro que era impossível, Claro que era imposible. porque ele não tem pecado. Porque él no tiene pecado. Então a morte não tem direitos de retê-lo. Entonces la muerte no tiene derecho de retenerlo. Então podemos colocar assim: Entonces podemos colocar a así. morte tem direito de reter tudo aquilo que o pecado toca, La muerte tiene derecho de retener todo aquello que el pecado toca. mas a morte não tem direito de reter Mas la muerte no tiene derecho de retener aquele que não foi tocado pelo pecado. aquel que no fue tocado por el pecado. Quando Cristo foi feito pecado por nós, Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, preste atenção, presten atención, ele não se tornou pecador. él no se convirtió en un É pecador. claro, irmão. Está claro, Um hermano. pecador não pode nos salvar. Un pecador no nos puede salvar. Ali estava o Santo Cordeiro de Deus. Ahí estaba el Santo Cordero de Dios. Isso é o que ele é e o que ele sempre foi. Eso es lo que él es y lo que Mas siempre o que fue. acontece na cruz? Pero ¿qué es lo que sucede en la cruz? Pecado é uma realidade espiritual. Pecado es una realidad Não espiritual. é uma realidade geográfica. No es una realidad geográfica. Então, o pecado do mundo Entonces el pecado del mundo foi posto sobre o Cordeiro de Deus. fue puesto sobre el Cordero de Ele Dios. ainda é o Cordeiro de Deus. Él aún es el Cordero de Dios. Mas ele recebe uma cobertura na cruz. Mas él recibe una cobertura en la cruz. Como ele chamou essa cobertura? ¿Cómo él llamó esa cobertura? João capítulo 3. Juan capítulo 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Claro que a serpente é uma figura do inimigo Claro que la serpiente es una figura del enemigo e também do pecado. y también del pecado. Então, digamos que o cordeiro é coberto com uma pele de serpente. Entonces vamos a decir que el cordero es cubierto con una piel de serpiente. Então, a ira santa de Deus contra o pecado Entonces la ira santa de Dios contra el pecado cai sobre o seu filho cae sobre su hijo por causa do pecado. por causa del pecado. Ele foi feito pecado por nós, Él fue hecho pecado por mas não nosotros, foi feito pecador por nós. pero no fue hecho pecador por Há nosotros. muita diferença entre as Hay duas mucha coisas. diferencia entre las dos cosas. Então, graças ao Senhor, Entonces gracias al Señor, porque ele não tem pecado. porque Él no tiene pecado. Ele quebra o ferrão da morte. Él quiebra las cadenas de la muerte. Impossível que ele fosse retido por ela. Y era imposible que Él fuera retenido por ella. Agora nós temos mais um trecho maravilhoso do Sermão de Pedro. Ahora tenemos un trozo más maravilloso del sermón de Pedro. Mas ele não saiu do tema ressurreição. Mas Él no sale del tema de la resurrección. Ele fica nesse tema até o versículo 32. Él se queda en este tema de la resurrección hasta el versículo 32. Porque é a haste central do candeeiro. Porque es el brazo central del candelero. Então ele vai continuar no assunto dizendo assim: Entonces Él va a continuar en el asunto diciendo así. porque a respeito dele diz Davi. Porque al respecto de Él dice David. Está vendo o que Paulo falou em Coríntios 15? ¿Están viendo lo que Pablo dice en Corintios 15? Cristo também ressuscitou segundo as Escrituras. Cristo también resucitó según las Escrituras. Então ele vai citar Davi, Entonces Él va a hablar de David. ele vai dizer que Davi era profeta, Él va a decir que David era profeta. está lá no verso 30, Está en el versículo 30. sendo, pois, profeta. Siendo pues profeta. Então o que esse profeta Davi escreveu? ¿Qué es lo que el profeta David escribió? Referente a Cristo. Referente a Cristo. Diante de mim eu via sempre o Senhor, Delante de mí veía siempre al Señor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. porque está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia. Entonces, por favor, miren a sus Biblias. Esse verso 25, Este versículo 25, guarde no seu coração. guárdalo en su corazón. Está aí o segredo de Jesus na vida. Está ahí el secreto de Jesús en su vida. Por que ele viveu como viveu? Porque Él vivió como vivió. Aí está o segredo. Ahí está el secreto. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Delante de mí veía siempre al Señor. Como nós falamos hoje pela manhã, Como nosotros hemos hablado hoy a la mañana. ele nunca perdeu seu pai de vista. Él nunca perdió a su Padre de vista. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Delante de mí yo veía siempre al Señor. Ele está à minha direita, Él está a mi diestra para que eu não seja abalado. para que yo no sea conmovido. Não é maravilhoso, irmão? ¿No es algo maravilloso, Esse é o hermano? segredo da vida humana de Jesus. Este es el secreto de la vida humana de E é o Jesús. mesmo segredo para nós. Y es el mismo secreto para Se nós nosotros. nos mantivermos assim, Si nosotros no nos mantenemos así, nós também não seremos abalados. nosotros tampoco no seremos abatidos. Agora, os próximos versos, Entonces los siguientes versículos, 26, 27 e 28, 26, 27 y 28, vão tratar da ressurreição. van a tratar de la resurrección. Então podemos chamar que é o segredo do Senhor na morte. Entonces vamos a decir que es el secreto del Señor en la muerte. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Além disso também, a minha própria carne ou corpo repousará em esperança. Y aun mi carne y mi cuerpo descansarán en esperanza. Vamos parar aqui de novo um pouquinho. Vamos a parar aquí de nuevo un poco. Jesus de Nazaré, Jesús de Nazaret, na cruz do Calvário, en la cruz del Calvario, ele conhece muito bem esse salmo. Él conoce muy bien este salmo. Ele conhece as suas escrituras. Él conoce sus escrituras. Então, quando ele dá o seu último clamor, Entonces, cuando Él da el último clamor, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Gostaria que pensássemos um pouquinho sobre isso. Me gustaría que pensáramos un poco sobre Ele esto. não estava em comunhão com Deus, Él no estaba en comunión con porque ele Dios, estava sendo feito pecado. porque Él estaba siendo hecho pecado. E a ira de Deus caiu sobre Y ele. la ira de Dios cayó sobre Él. Deus meu, por que me abandonaste? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Então, seu último clamor é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entonces, su último clamor es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Então, vamos meditar juntos. Entonces, vamos a meditar juntos. Ele estava em completa treva, Él estaba en completas mas tinieblas, o que ele tem certeza? mas que Él tiene seguro. Vamos usar uma figura. Vamos a usar una figura. Ele sabe que o seu pai não está aqui com ele. Él sabe que su Padre no está aquí con Ele Él. está separado do seu pai. Él está separado de su E essa é Padre. a sua dor. Y ese es su dolor. Pecado é separação. Pecado es separación. Ele assumiu, graças a Deus, o nosso pecado. Y Él asumió, gracias a Dios, nuestro pecado. Então, seu pai não está aqui com ele. Entonces, su Padre no está aquí con Mas Él. podemos dizer assim: Mas podemos decir así. ele sabe, Él sabe, por causa da vida da fé que ele viveu. por causa de la vida de fe que Él vivió, Cresceu em sabedoria, Creció en sabiduría, cresceu em conhecimento creció en e conocimiento cresceu em fé, y creció en fe, como todo homem. como todo hombre. Então, o que ele sabe? Entonces, ¿qué es lo que Él sabe? Que embora seu pai não estivesse aqui, Que aunque su Padre no esté ahí, o seu pai está logo ali. su Padre está luego ahí. Ele não pode ver. Él no puede Ele ver. está em trevas absolutas. Él está en tinieblas absolutas. Mas ele sabe. Mas Él sabe. Seu pai está logo ali, Su Padre está luego ahí, por trás das trevas. por detrás de las tinieblas. Por isso aquele texto de Isaías 50:10 é tão lindo. Por eso el texto de Isaías 50:10 es tan precioso. Isaías 50:10. Isaías 50:10. Quem há entre vós que ouça a voz do Senhor e do seu servo, ¿Quién hay entre vosotros que escuche la voz del Señor y de su siervo? que andou em trevas, Que andó en tinieblas, sem luz nenhuma, sin luz ninguna, e ainda assim confiou no Senhor, y aún así confió en el e Señor se firmou sobre o seu Deus. y se afirmó sobre su Dios. Veja que verso maravilhoso. Miren qué versículo maravilloso. Então, o Senhor Jesus na cruz, Pero el Señor Jesús en la cruz, ele sabia que o Pai estava ali por trás das él trevas. sabía que su Padre estaba ahí por detrás de las tinieblas. Então, ele faz essa entrega de absoluta fé. Entonces él hace esa entrega de absoluta fe. Pai, nas Padre. tuas mãos eu entrego o meu espírito. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. E dito isto, ele expirou. Y dicho esto, él inspiró. Onde estava a certeza e a confiança do Senhor para dizer isso? ¿Dónde estaba la certeza, la seguridad y la confianza del Señor para Aqui decir esto? está a sua certeza. Aquí está su seguridad. Ele era um homem que vivia da palavra de Deus. Él era un hombre que vivía de la palabra de Dios. Ele não era um vidente, um conhecedor do futuro. Él no era un vidente o conocedor del futuro. Ele viveu como homem na dependência do seu pai. Él vivió como hombre en la dependencia de su padre. Então, o que ele sabia? Entonces, ¿qué era lo que él sabía? Ele conhecia as Él Escrituras. conocía las escrituras. Então, olha esse verso precioso. Entonces, miren qué versículo precioso. Vamos repetir. Vamos a repetir. Por isso se alegrou meu coração e minha língua exultou. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Davi está escrevendo isso em torno de quase 1000 anos antes de Cristo. David está escribiendo esto en torno a casi 1000 años antes de Cristo. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Aún mi carne descansará en esperanza. E você sabe que isso aí é o Salmo 16. Y ustedes saben que esto aquí es el Salmo 16. Porque não deixarás a minha alma no Hades, Porque no dejarás mi alma en el Hades, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. ni permitirás que tu santo vea corrupción. Graças a Deus. Gracias a Dios. Quando o Senhor Jesus diz, Cuando el Señor Jesús dice, outro salmo que é figura dele, otro salmo que es figura de que él, aponta para ele, que apunta para él, Salmo 40. el Salmo 40. Dentro do meu coração Dentro de mi corazón está a tua lei, está tu ley, está a tua palavra. está tu palabra. Não só de pão vive o homem, No solo de pan vive mas el de hombre, toda a palavra que procede da boca de Deus. mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Então ali estava o Senhor Jesus na cruz, Entonces ahí está el Señor Jesús en la cruz, na plena confiança da ressurreição. en la plena confianza de la resurrección. Tão maravilhoso vermos isso. Tan maravilloso
maravilloso es ver Porque eso. ele havia dito isso para os discípulos, você lembra? Porque él había dicho esto a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes? Mateus 16. Mateo 16. Era necessário que ele fosse para Jerusalém. Era necesario que él fuera a Jerusalén. E ali ele iria sofrer muitas coisas. Y él iba a sufrir muchas Dos cosas. escribas, dos anciãos. De los escribas, ancianos. Seria morto. Sería muerto. Ele está dizendo. Él lo está diciendo. Mas ressuscitaria Mas resucitaría no terceiro dia. en el tercer día. Por que ele sabe disso? ¿Por qué él sabe de esto? Por causa do Salmo 16. Por causa del Salmo 16. Não deixarás minha alma na morte, No dejarás mi alma en la e muerte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, en el versículo 28. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Me llenarás de gozo con tu presencia. Então Pedro está pregando. Entonces Pedro está predicando. A mensagem dele não levou mais do que 10 minutos. El mensaje de él no llevó más que 10 minutos. 10 minutos apenas. 10 minutos apenas. E o resultado foram 3.000 convertidos. Y el resultado fueron 3.000 convertidos. Hoje, às vezes, nós falamos 2 horas. Hoy a veces nosotros hablamos 2 horas. E o resultado é nenhum convertido. Y el resultado es ningún convertido. Então, Pedro continua sua mensagem. Pedro continúa su mensaje. Verso 29. Pedro, versículo 29. Ele vai explicar. Él va a explicar. Irmãos, Hermanos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. si os puedo decir libremente del patriarca David, Ele morreu que murió e foi sepultado. y fue sepultado, E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por que Pedro está falando isso? ¿Por qué Pedro habla esto? Ele quer dizer o seguinte. Él quiere decir lo Quan- siguiente. Quando Davi escreveu essas coisas, Cuando David escribió estas cosas, ele não está falando sobre ele mesmo. él no está hablando de sí mismo, Porque ele morreu porque él murió e seu túmulo está lá para visitação. y su sepulcro está ahí para Você pode ir lá visitarlo. visitar o túmulo de Davi. Ustedes pueden ir a visitar el túmulo de David. Mas ele, quando escreveu essas coisas, Pues, cuando él escribió estas cosas, verso 30, versículo 30, sendo, pois, profeta, pero siendo profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo, se sentaría en el trono. verso 31 agora. Versículo 31 ahora. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Olha esse termo. Miren qué término. Vendo antes. Viéndolo antes, Porque era profeta. porque era profeta. Então, o que ele escreveu no Salmo 16 Entonces lo que él escribió en el Salmo 16 se referia à ressurreição de Cristo, se refería a la resurrección de Cristo, que é o descendente de Davi segundo a carne. que es el descendiente de David según la carne. E Cristo nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Y Cristo no fue dejado en la muerte ni su cuerpo experimentó corrupción. O final do verso 31. El final del versículo 31. Então vamos ler o 32 agora. Ahora vamos a leer el 32. ahora. A este Jesus Deus ressuscitou, A este Jesús resucitó Dios, do que todos nós somos as testemunhas. de lo cual todos nosotros somos testigos. Você viu quantos versículos quanto tempo Pedro usou no seu sermão Ustedes ven cuántos versículos Pedro utilizó en su predicación falando sobre a ressurreição de Cristo. hablando sobre la resurrección de Cristo. Porque ele está agora, digamos, nessa hastia principal do candeeiro. Él está ahora como ese brazo central del candelero. E o verso 33, então. Y el versículo 33 entonces. Ele foi exaltado, pois, à destra de Deus. Así que exaltado por la diestra de Dios. E esse vai ser nosso assunto para amanhã pela manhã, o último tópico. Y este va a ser nuestro asunto para mañana a la mañana, nuestro último tópico. Ele foi exaltado Él fue exaltado e foi entronizado. y fue entronizado. Isso vamos ver amanhã. Y eso vamos a verlo mañana. Então Pedro menciona isso também aqui. Y Pedro menciona esto también aquí. Ele foi exaltado à destra de Deus, Y fue exaltado por la diestra de Dios, recebeu do Pai a promessa do Espírito y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, e derramou isto que vedes e ouvis. y ha derramado esto que vosotros veis y oís. Então no verso 33, Entonces en el versículo 33, nós temos os outros 3 braços do candeeiro. nosotros tenemos los otros 3 brazos del candelero. Vamos ver quais são então. Vamos a ver cuáles son. Depois da ressurreição, que é o quarto braço, Después de la resurrección, que es el cuarto é o brazo, braço central, el brazo central, o quinto braço é
El quinto brazo es, Ele foi exaltado. Él fue exaltado. Não apenas ressuscitou, No apenas resucitó, mas foi elevado Él fue elevado ao lugar mais sublime do universo, al lugar más sublime del universo, à destra do trono da majestade. a la diestra del trono de la majestad. Então, ele foi, quinto braço, ele foi exaltado. Entonces, quinto brazo, Él fue exaltado. Qual é o sexto? ¿Cuál es el sexto? Recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Por que esse é um braço tão importante? Porque este es un brazo tan importante. Deixe-me explicar para você. Déjenme explicarle a ustedes. O Velho Testamento En el Viejo Testamento fez a promessa sobre a vinda do Espírito. hizo la promesa de la venida del Espíritu. E quando o Velho Testamento toca nesse assunto, Y cuando el Viejo Testamento toca en este asunto, você pode ler Ezequiel 36 ustedes pueden leer en Ezequiel 36, e 6. 36, Ezequiel 36. Ezequiel 36, Pode ler Jeremias 31. pueden leer Jeremías 31, Pode ler Joel 2. pueden leer en Joel 2 Além de outros textos. y aún otros textos. Então, o sentido é o seguinte. El sentido es el siguiente. Quando o Espírito Santo foi prometido no Velho Testamento, Cuando el Espíritu Santo fue prometido en el Antiguo Testamento, ele não é apenas um dom. Él no es apenas un don, Ele é o dom. Él es el don. O que isso significa? ¿Qué es lo que esto significa? Todas as promessas de Deus para o seu povo. Todas las promesas de Dios para su pueblo, De bênção, de bendiciones, de adoção, de adopción, de receber as riquezas do próprio Deus neles, de recibir las riquezas del propio Dios en de ter ellos, coração novo, de tener un corazón nuevo, de andar nos caminhos do de Senhor. andar en los caminos de su São Señor. muitas promessas que o Senhor Son muchas fez. promesas que el Señor hizo. Todas essas promessas Todas estas promesas seriam cumpridas em um único dom. serían cumplidas todas en un único don. É o dom do Espírito Santo. Es el don del Espíritu Santo. Quando o Espírito Santo viesse, Cuando el Espíritu Santo viniera, tudo isso seria cumprido. todo esto sería cumplido. Todas as promessas. Todas las promesas. Por isso que Pedro vai dizer logo em seguida, você lembra? Por eso es que Pedro va a decir, ahora mismo ustedes van a recordar, Aí no capítulo 2, a partir do verso 37, en el capítulo 2, a partir del versículo 37, no próprio verso 38, en el propio versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, do Senhor Jesus, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús e recebereis o quê? y recibiréis ¿qué? Não um dom, No un don, mas recebereis o dom recibiréis el don do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Porque é nesse dom do Espírito Santo, Porque en ese don del Espíritu ou na Santo, dádiva do Espírito en Santo, esa entrega del Espíritu Santo, quando o Senhor Jesus é exaltado, ele outorga o Espírito cuando Santo. el Señor Jesús exaltado otorga el Espíritu Santo, Então todas as promessas são cumpridas. entonces todas las promesas son cumplidas. Recebemos vida e poder, Recibimos vida y poder, promessa de Jeremias. la promesa de Jeremías, Nós recebemos conhecimento espiritual de Deus. recibimos el conocimiento espiritual de Dios. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem Não cada um ao seu irmão, No enseñará cada uno a su prójimo, cada uno a su hermano, dizendo, conhece ao Senhor, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conhecerão, porque todos me conocerán, desde o maior até o menor. desde el mayor hasta el menor. Por que isso é verdade? Porque eso es verdad, Por causa da vinda do Espírito Santo. por causa de la venida del Espíritu Santo. Então você vê essa beleza, irmão? Entonces ustedes ven esa belleza, Todas hermano. as promessas Todas las promesas estão em um pacote só. están en un solo paquete, O dom do Espírito Santo. el don del Espíritu Santo. Nós temos o dom do Espírito Santo. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Por quê? ¿Por qué? Porque Cristo foi exaltado à destra de Deus. Porque Cristo fue exaltado a la diestra de Dios. Esse é o quinto braço. Ese es el quinto brazo. E o sexto? Y el sexto, Ele recebe do Pai a promessa do Espírito. él recibe del Padre la promesa del Espíritu Por Santo. favor, continue me acompanhando aqui. Por favor, continúen acompañándome aquí. Escute, vamos nos lembrar do Salmo 133. Vamos a recordar el Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ah, cómo es bueno, agradable vivir los hermanos unidos. Por que é tão maravilhoso que os irmãos vivam em união? Porque es tan maravilloso que los hermanos vivan en unión. Não há nada na terra como a igreja. No hay nada en la tierra como la iglesia. Por que é tão maravilhoso? Porque es tan maravilloso. É como óleo precioso, Es como el aceite precioso, figura do Espírito Santo. la figura del Espíritu Santo. Não apenas é como óleo, No apenas es como aceite, mas é como óleo precioso. es como aceite precioso. Por quê? ¿Por qué? Porque quando o Espírito Santo foi derramado, Porque cuando el Espíritu Santo fue um derramado, preço foi pago antecipadamente. un precio fue pagado anticipadamente. Então é um óleo precioso. Entonces es un aceite precioso. Para que esse óleo fosse derramado, Para que este aceite fuera o derramado, preço foi muito alto.
El precio fue muy alto. Então o óleo é precioso. Entonces el aceite es precioso. O preço foi o sangue do Santo de Deus. El precio es el sangre del Santo de Dios. Óleo precioso. O aceite precioso. Guarde no seu coração o Salmo 133. Guarden en sus corazones el Salmo 133. Esse óleo, o que diz o Salmo? ¿Qué dice el Salmo? Esse óleo desce sobre a Ese aceite desciende sobre cabeça. la cabeza. Quem é a cabeça? ¿Quién es el cabeza? O Senhor Jesus El Cristo. Señor Jesucristo. Então, quando ele está exaltado à destra de Deus, Entonces cuando Él está exaltado a la diestra del Padre de o Dios, óleo sobre a sua cabeça. el aceite sobre su O cabeza. que mais diz o Salmo? ¿Qué más dice el Salmo? Que o óleo também desce da cabeça, desce para a barba. Que el aceite desciende de la cabeza para las barbas. E que barba é essa? ¿Y qué barba es Não esta? é uma barba qualquer. No es una barba É a cualquiera. barba de Arão. Es la barba de Aarón. Quem é Arão? ¿Quién es Aarón? É o sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote. Figura de quem? ¿Figura de quién? Do nosso Senhor Jesus. De nuestro Señor Jesús. O que o livro de Hebreus vai nos ensinar? ¿Qué es lo que el libro de Hebreo nos va a enseñar? Nós temos grande sumo sacerdote Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que penetrou os céus. que penetró los cielos. Então o óleo desce pela barba Entonces el aceite desciende por la barba do nosso grande sumo sacerdote, de nuestro grande sumo que sacerdote vive Que para vive. interceder por nós. que vive para interceder por nosotros. Então é dito que esse óleo que desce pela barba, Entonces es dicho que ese aceite que desciende por las barbas, a barba do mediador, la barba del mediador, esse é Arão, ese es Aarón e esse, sobretudo é Cristo, y sobre todo es o Cristo, mediador, el mediador, sumo sacerdote, sumo sacerdote, sumo pontífice. sumo pontífice. O que significa pontífice? ¿Qué es lo que significa pontífice? Construtor de pontes. Constructor de puentes. Quem é o Senhor Jesus? ¿Quién es el Señor Jesús? É o supremo construtor de pontes. Es el supremo constructor de puentes. Havia um abismo entre nós e Deus. Había un abismo entre nosotros y Dios, Um abismo intransponível. un abismo intraspasable. Então ele veio. Entonces Él vino, O sumo pontífice. el sumo pontífice. Não é o Papa. No es el Papa, Pobre Papa. pobre Papa. O sumo pontífice El sumo pontífice é o sumo sacerdote. es el sumo O sacerdote, construtor de pontes. es el constructor de puentes. Aquele que colocou uma ponte sobre o abismo. Aquel que colocó un puente sobre el Então o abismo. óleo desce pela barba. Entonces el aceite desciende por la barba. Mas ainda não parou. Aún no paró. Graças a Deus. Gracias a Dios. Do contrário, ficaria apenas na cabeça. De lo contrario, solo se quedarían en la cabeza. O óleo continua escorrendo. Y el aceite continúa derramándose. E o Salmo vai dizer: Y el Salmo dice, e desce y desciende. até a orla das suas vestes. Desciende hasta las orlas de sus vestiduras. Não até as golas No superiores, hasta el cuello superior, mas até as orlas das suas vestes. sino hasta las faldas. Assim como era a unção do sacerdote em Levítico 8. Así como era la unción del sacerdote en Levítico 8. O que está sendo ensinado para ¿Qué es lo nós? que está siendo enseñado para nosotros? O corpo de Cristo. El cuerpo de A Cristo. igreja de Jesus Cristo. La iglesia de Jesucristo. Ela quando recebe o dom do Espírito Cuando Santo, ella recibe el don del Espíritu Santo, ela recebe o Espírito de Jesus glorificado. ella recibe el Espíritu de Jesús glorificado. Tudo que Cristo é. Todo lo que Cristo es. Suas virtudes morais. Sus virtudes morales. Sua vida santa. Su vida santa. Seu poder. Su poder, Sua graça. su gracia, Tudo que ele é. Todo lo que Él es. Disponível para a igreja. Disponible para la iglesia. Por causa do dom do Espírito Santo. Por causa del don del Espíritu O Santo. mesmo óleo que foi aplicado na cabeça, El mismo aceite que fue aplicado en la cabeza. ele reveste todo o corpo. Él reviste todo el cuerpo. Irmão, que linguagem é essa? Hermanos, ¿qué lenguaje es este? Como nós podemos chamar essa entidade espiritual? Nosotros, ¿cómo podríamos llamar a esta entidad espiritual? Nós temos um nome para ela de acordo com Paulo. Nosotros tenemos un nombre para ella de acuerdo con Pablo. O novo homem da nova criação. El nuevo hombre de la nueva creación. É um homem corporativo. Es un hombre corporativo. Jesus Cristo é a cabeça. Jesús Cristo es el cabeza. E ele tem um corpo de muitos membros. Y él tiene un cuerpo de muchos miembros. É um homem só, Es un solo hombre. só que é um homem corporativo. Es un hombre corporativo. Jesus é a cabeça. Jesús es el E seu cabeza. corpo tem muitos Y membros. su cuerpo tiene muchos miembros. Tanto Jesus quanto seus membros Tanto Jesús cuanto sus miembros participam da mesma unção. participan de la misma unción. Porque ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Porque él recibe del Padre la promesa del Espíritu, O óleo na cabeça. el aceite en la cabeza E que desce pelo mediador. y que desciende por el mediador E que atinge e que reveste todo o seu corpo. y que es derramado por todo su cuerpo. Então, o Salmo continua. Entonces el Salmo E continúa faz uma outra comparação linda. y hace otra comparación linda. É como o orvalho do Hermon. Es como en el Valle del Hermón. Quando visitamos o Hermon, Cuando visitamos el Hermón, nós ficamos muito impressionados. se quedaron muy impresionados. Porque quando você está no Rio Jordão, Porque cuando ustedes están en el río Jordán, ele é muito sujo. él es muy sucio.
Quando se sobe o Rio Jordão em direção ao Hermon, cuando se sube del Jordán en dirección a Hermón, as suas nascentes são maravilhosas. sus nacimientos son maravillosos. Na grande parte do ano, La gran parte del año, o Monte Hermon permanece nevado no seu topo. el monte Hermón permanece nevado en la parte de la cima. Então há 3 nascentes Entonces hay 3 que nacimientos, são resultado do derretimento dessa geleira. hay 3 nacimientos que son resultado del derretimiento de esa nieve. Então são 3 nascentes cristalinas. Entonces son 3 nacimientos E cristalinos. elas se unem em uma só Entonces ellas se unen en una sola. e descem o Hermon, o Rio Jordão. Entonces van descendiendo desde el Hermón hasta el río Jordán. E esse é o Rio Jordão. Y ese es el río Jordán. Então o Salmo 133 fala, Entonces Salmo 133 dice, é como o orvalho do Hermon, es como la cima del Hermón, que desce sobre os montes de Sião. que desciende sobre el monte de Sion. Interessante que você vê 3 vezes nesse Salmo Entonces es interesante es que ustedes ven 3 veces en este a Salmo palavra desce. la palabra desciende. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque nós não poderíamos subir. Porque nosotros no podríamos subir. Ele subiu Él subió e tudo desceu. y todo descendió. Desceu o seu óleo. Descendió su Desceu aceite, para a cabeça. descendió para la Desceu para a cabeza, barba. descendió para Desceu la para a barba, orla das suas vestes. descendió para la orla E de sus também o vestiduras, orvalho do Hermon desceu. y también del monte del Hermón descendió. E o orvalho do Hermon Y de la cima del Hermón, del rocío del Hermón, é a fonte de vida de Israel. es la fuente de vida de Israel. Se não houvesse o Hermon e o seu orvalho, Si no hubiera ese Hermón y su rocío, era praticamente impossível haver a nação de Israel. era prácticamente imposible ver la nación de Israel. Por isso há tanta batalha pelas colinas de Golã, Por eso hay tanta batalla por las colinas de Golán, com o Líbano, con Líbano, porque aquela é a região mais preciosa de Israel. porque aquella región es la más preciosa de Se Israel. Israel perder as colinas de Golã, Si Israel pierde las colinas de Golán, Israel pode perder toda a sua vida. Israel va a perder toda su vida. Então, essa é a figura do Salmo 133. Entonces esa es la figura del Salmo O 133, orvalho do Hermon, el rocío del que Hermón, desce sobre os montes de Sião. que desciende sobre el monte de Sion. E o Salmo termina assim. Y el Salmo termina así. Ali ordena o Senhor Ahí ordena el Señor. a sua bênção. Ahí ordena el Señor su bendición. Bênção está ligada ao óleo. Bendición está conectada con aceite. E vida está ligada ao orvalho, Y vida está conectada ao rocio. al rocío. Por isso ele diz, ele ordena a bênção Él ordena la bendición e ordena a vida y ordena la vida para sempre. para siempre. Graças ao Senhor, irmão. Gracias al Señor, A hermano. fonte de vida da igreja La fuente de vida de la iglesia é o cabeça exaltado, es el cabeza exaltado que recebeu o óleo precioso. que recibió el aceite precioso. Então, Atos 2:33, Entonces, Hechos 2:33. ele menciona esses outros 3 braços do candeeiro, Entonces él menciona esos otros 3 brazos del candelero, que são então a exaltação de Cristo, que son entonces la exaltación de Cristo, a recepção da promessa do Pai, el recibimiento de la promesa del Padre, que é o Espírito que Santo, es el Espíritu Santo, e finalmente o 7º braço. y finalmente el séptimo brazo, Ele não apenas recebe, él no solamente recibe, mas graças a Deus, mas gracias a ele Dios, derrama isto que vedes e ouvis. él derrama esto que vosotros veis y oís. Então aí está o 7º braço. Entonces ahí está el séptimo brazo. A promessa que Jesus recebeu La promesa que Jesús recibió por mérito, por mérito, pelos seus méritos, por sus méritos. ele derrama Él derrama, por graça. Él derrama por gracia. Então nós recebemos o Espírito da graça. Entonces nosotros recibimos el Espíritu de la É gracia. por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, Es por eso que el autor de los Hebreos en el capítulo 10 vai dizer assim, va a decir así: qual esperança haveria ¿cuál esperanza habría para aqueles que calcarem aos pés o sangue da aliança, para aquellos que calcaren a los pies de la alianza, calcarem com os pés o sangue da aliança que calcaren con sus pies la sangre de la alianza e ultrajaram o Espírito da graça? y ultrajaron el Espíritu de la gracia? Não há nenhuma esperança. No hay ninguna esperanza, Porque o Espírito da graça porque el Espíritu de la é gracia quem traz até nós que cremos es que trae hasta nosotros que creemos todas as bênçãos do sangue da aliança. todas las promesas de la sangre de la alianza. Por isso ele é chamado o Espírito da graça. Por eso es llamado Espíritu de la gracia. Toda provisão para nós, Toda la provisión para nosotros, graça, gracia, provisão, provisión, é recebida pela dádiva do Espírito es Santo. recibida por la dádiva del Señor Jesús. Então aí estão 7 braços. Entonces ahí están los 7 brazos. E então, finalmente,
Entonces, finalmente, o verso 36, el verso 36, que também vamos compartilhar esse aspecto amanhã. que también vamos a compartir este aspecto mañana. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós temos ainda alguns minutos para mais um passozinho. Nosotros tenemos algunos minutos para más un paso. Vamos ver até onde podemos ir. Vamos a ver hasta dónde podemos ir. Vamos a Lucas 24 agora. Vamos a Lucas 24 ahora. A ressurreição do nosso Senhor. La resurrección de nuestro Señor. Lucas 24. Lucas 24. Esse capítulo é chamado de o capítulo das coisas abertas. Este capítulo es llamado el capítulo de las cosas abiertas. Um nome muito interessante. Es un nombre muy interesante. O capítulo das coisas abertas. El capítulo de las cosas O abiertas. que nós temos nesse capítulo? ¿Qué es lo que tenemos en este capítulo? Nós temos um túmulo aberto, Nosotros tenemos un túmulo abierto. nós temos os olhos abertos Nosotros tenemos los ojos abiertos dos discípulos de Emaús de los discípulos de Maús. e nós temos o céu aberto Y nosotros tenemos el cielo abierto para receber o Senhor Jesus ressuscitado. para recibir al Señor Jesús resucitado. Está aí no verso 50 e 51. Está ahí en el verso 50 y 51. Ele os levou para Betânia Él los llevó para e Betania enquanto estendendo as mãos, os abençoou. y alzando las manos los bendijo. E aconteceu que enquanto ele os abençoava, Y aconteció que bendiciéndolos, ele ia se retirando deles se separando de ellos e ia sendo elevado para o céu. y fue llevado arriba al cielo. Que capítulo lindo esse. Qué capítulo lindo es este. Três coisas abertas. Tres cosas abiertas. Túmulo aberto, Túmulo abierto. porque Jesus ressuscitou. Porque el Señor resucitó. Olhos abertos, Ojos abiertos. porque ele caminhou junto com aqueles dois discípulos de Emaús Porque Él caminó junto a aquellos dos discípulos de Maús e abriu os olhos deles, y abrió los ojos de para eles ellos poderem compreender as Escrituras. para ellos poder comprender las E o escrituras. coração deles ardia, Y su corazón ardía porque o Cristo ressuscitado porque el Cristo resucitado estava andando junto com eles. estaba andando junto con ellos. Embora eles não soubessem quem era ele. Y aún así ellos no sabían quién era Él. Até que eles entraram naquela casa. Hasta que ellos entraron en aquella casa, Os dois discípulos convidaram Jesus. los dos discípulos invitaron a Eles Jesús. não sabiam quem ele era, Ellos no sabían quién era Él, mas estavam com seu coração ardendo por causa das suas palavras. mas estaban con su corazón ardiendo por causa de sus Então eles palabras. fazem um pedido. Entonces hacen una O petición. nosso Senhor faz menção de passar adiante e seguir o seu caminho. El Señor atiende su petición y pasa adelante. O Senhor estava seguindo o seu caminho El Señor estaba siguiendo su camino e iria seguir o seu caminho. y iba a seguir su camino. Mas eles fazem um pedido. Mas ellos hacen una petición. Fica conosco. Queda con nosotros. Já é tarde. Ya es tarde. O dia já declina. El día ya termina. Foi isso que eles disseram. Fue lo que ellos le Que dijeron. linda linguagem, irmão. Qué lindo lenguaje, hermanos. Sabe, por um lado, na nossa experiência espiritual, Saben, por un lado, en nuestra experiencia espiritual, nós também precisamos fazer a mesma coisa. nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Nosso Senhor faz menção de passar adiante. El Señor a veces hace mención de pasar delante. E o que nós temos que ¿Y fazer? qué es lo que nosotros debemos hacer? Fica, Senhor. Señor, quédate. Já se faz tarde. Ya se hace tarde. O dia já declina. El día ya termina. Fica conosco. Quédate con nosotros. Que linguagem linda é essa? Qué lenguaje lindo Por que es eles este. falaram isso? ¿Por qué ellos hablaron Eles esto? não conheciam esse homem. Ellos no conocían a aquel Eles hombre. só estavam impressionados com ele. Ellos solamente estaban impresionados con él. Mas o coração deles ardia. Mas su corazón ardía. Esse é o Jesus ressuscitado. Ese es Jesús resucitado. Mas eles não sabem. Mas ellos no lo saben. Quando a caminhada começou, Mas cuando el caminar comenzó, esses dois discípulos de Emaús esos dos discípulos de Maús estavam muito deprimidos. estaban muy deprimidos. Depois você leia esse capítulo todo, por favor. Después ustedes leen este capítulo todo, por favor. Estavam muito deprimidos. Estaban muy deprimidos. Então imagine que eles saíram de Jerusalém, Ellos salieron, imagínense, de e Jerusalén. estavam indo para Emaús. Estaban yendo para Emaús. E em Jerusalém Jesus foi morto. En Jerusalén Jesús fue muerto. A leitura deles foi a seguinte: La lectura de ellos fue la siguiente. acabou a esperança de Israel. Acabó la esperanza de Israel. Mataram o Messias. Mataron al Mesías. Nós estamos deprimidos. Nosotros estamos E deprimidos. eles estavam seguindo sua jornada embora para sua casa. Ellos estaban siguiendo su jornada hacia casa. Quem sabe estavam assim, cabisbaixos. Quién sabe, estaban con la cabeza baja. Então aparece um homem do lado deles. Entonces aparece un hombre a su lado. E eles não querem conversa com ninguém. Ellos no quieren conversar con nadie. Estão deprimidos, Están deprimidos. calados. Callados. E esse homem diz assim: Y este hombre les dice así. vocês sabem as coisas que aconteceram em Jerusalém? Y él dice así. Ustedes saben lo que ha sucedido en Ou Jerusalén. melhor, O mejor.
O Senhor pergunta para el eles: Señor pregunta para o ellos, que vocês estão conversando? ¿qué es lo que ustedes están hablando? Talvez eles não estivessem falando nada. Tal vez ellos no estuvieran hablando nada. Jesus está puxando uma conversa com eles. Jesús les está a ver si les saca una conversa a O que ellos. vocês estão ¿Qué es conversando? lo que ustedes están hablando? Aí eles olham para Jesus, Ahí ellos miran a Jesús sem saber que é ele, sin saber que es Él e dizem assim para ele: y le dicen así, eles são rudes, ellos son rudos, estão deprimidos. ellos están deprimidos. Então eles dizem assim a ele: Le dicen así a Él, será que você ¿será que tú é a única pessoa que estava em Jerusalém es el único que estaba en e Jerusalén não sabe o que aconteceu lá? y no sabe lo que ha sucedido ahí? Todos sabem. Todos lo saben. Você não sabe? Y tú no lo sabes. E nosso Jesus, na sua docilidade, Y nuestro Señor en su dulzura, en su dulzura, o que ele fala para eles? ¿qué es lo que Él dice a ellos? Quais assuntos? ¿Cuáles asuntos? Então eles têm que explicar para ele. Entonces ellos tienen que explicar para Sabe Él. como eles explicam? ¿Saben lo que ellos explican? Verso 19. En el versículo 19, Jesus pergunta então, quais? Jesús pregunta cuáles. E eles explicaram. Y ellos explicaron O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Olha que lá no verso 16 diz que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Miren lo que en el versículo 16 dice, que los ojos de ellos estaban velados para que lo conociesen. Está vendo aí? ¿Están viendo ahí? Então no verso 17, Jesus pergunta: Entonces en el versículo 17 Jesús les pregunta, que é isso que vos preocupa? ¿qué son esas prácticas que los preocupan? E de que ides tratando à medida que caminhais? ¿Y qué es lo que habláis a medida que camináis? E olha o que diz aí. Y miren lo que E dice ahí. eles pararam entristecidos. Y ellos pararon entristecidos. Verso 17. En el versículo 17. Então esse chamado Cleopas Entonces este llamado Cleofas vai dizer para Jesus. le dijo a Jesús Verso 18. en el versículo 18, És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Se tivesse periódicos naquele tempo, Si hubieran periódicos en aquel tiempo, eles teriam dito assim: ellos habían dicho así, você não leu o jornal de hoje? tú no has leído el periódico de hoy, Você não sabe o que aconteceu em tú Jerusalém? no sabes lo que ha sucedido en Você Jerusalén, está desinformado? estás desinformado. E Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? Y Jesús les pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Quanta doçura do nosso Senhor. ¿Cuánta dulzura de nuestro Señor? E eles então começam a explicar o que nós já lemos. Entonces ellos comienzan a explicar lo que ya hemos leído. Verso 21. En el versículo 21, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. pero nosotros esperábamos que era Él que había de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que essas coisas sucederam. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ou seja, O sea, eles estavam completamente sem esperança ellos estaban completamente sin esperanza e deprimidos. y deprimidos. Então, na sequência do texto, Entonces, en la secuencia del texto, no verso 25, en el versículo 25, Jesus diz a eles: entonces Jesús le dice a ó ellos, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? E olhe de novo a docilidade do Senhor. Miren de nuevo la dulzura del Señor. Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ah, irmãos, Ay, hermanos, o que será que o Senhor ensinou para eles? ¿qué es lo que el Señor enseñó para ellos? Aqui não está escrito nada que o Senhor ensinou, Aquí no está escrito nada lo que mas el nós Señor podemos enseñó, imaginar. pero nosotros lo O Senhor podemos começando por imaginar. Moisés, El Señor comenzando por Moisés, passando por todos os profetas pasando por todos los e profetas andando com eles pelo caminho y andando con ellos e por el camino explicando as Escrituras para y eles. explicando las escrituras Tudo para que ellos. tinha a ver com ele mesmo. Todo lo que tenía que ver con él Que mismo. cena maravilhosa. Qué escena maravillosa. Então chega um momento, Entonces llega un momento, verso 28. en el versículo 28, Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, cuando 28, llegaron a la aldea donde iban, Jesus fez menção de passar adiante. y él hizo como que iba más lejos. Está vendo isso? ¿Están viendo esto? Mas eles o constrangeram, dizendo: Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo,
fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E então ele entrou para ficar com eles. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. É uma passagem tão linda, irmão. Es un pasaje tan lindo, hermanos. Então o que acontece agora? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Preste atenção. Presten atención. Verso 30. En el versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Irmãos, o que está acontecendo aqui exatamente não é a celebração da mesa do Senhor. Hermano, lo que está sucediendo aquí no es exactamente la celebración de la mesa del Señor. Eles estão assentados para comer. Ellos están sentados para comer. Agora veja como a cena é interessante. Ahora vean qué cena interesante. Eles é que são os anfitriões. Ellos son los anfitriones. Jesus é o convidado. Jesús es el invitado. Mas quando eles estavam comendo, Mas cuando ellos estaban comiendo, Jesus assume a dianteira. Jesús asume la delantera. Ele toma um pão. Él toma un pan. Ele parte o pão. Él parte el pan. Eram eles que deveriam fazer isso. Eran ellos los que deberían hacer eso. Mas é Jesus quem faz. Mas es Jesús quien hace. Ele toma o pão Él e toma parte el o pão. pan y lo parte. Então diz o texto, Entonces dice el texto, verso 31. en el versículo 31. Então se lhes abriram os olhos Entonces les fueron abiertos los ojos e o reconheceram. y le reconocieron. Mas ele desapareceu da presença deles. Mas él desapareció de su vista. É uma cena muito linda. Es una escena muy linda. Porque quando Jesus parte o pão, Porque cuando Jesús parte el pan, os olhos deles são abertos. los ojos de ellos son abiertos. Aqui, sem dúvida, nos traz um ensino tão maravilhoso sobre a mesa do Senhor. Aquí sin duda nos trae un enseñamiento tan maravilloso sobre la mesa del Señor. Todas as vezes que nós partirmos o pão, Todas las veces que nosotros partimos el o pan, que o Senhor deseja lo que el Señor é desea que os nossos olhos sejam abertos es que nuestros ojos sean abiertos para nós vermos quem nos preparou essa mesa. para que nosotros veamos quién preparó esa O que mesa, significa essa mesa? lo que significa esa mesa. Ele parte o pão Él parte el e pan os nossos olhos são abertos. y nuestros ojos son abiertos. Então eles têm algo para dizer aqui. Entonces ellos tienen algo para decir aquí. Verso 32. En el versículo E 32. disseram um ao outro: Dijeron uno a otro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? ¿no nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Que coisa preciosa. Qué cosa preciosa. Até aquele momento que o Senhor partiu o pão, eles não reconheceram que era Jesus. Hasta aquel momento que el Señor no partió el pan, ellos no reconocieron que era el Señor. Preste atenção numa aplicação aqui. Presten atención en una aplicación aquí. Nós também ainda não vemos Jesus face a face. Nosotros aún no vemos Jesús cara a cara. Nós ainda o veremos, Nosotros aún lo veremos, mas já não o vemos. mas ahora no lo vemos. Mas o que acontece? Mas, ¿qué es lo que sucede? Quando nós ouvimos as suas palavras, Cuando nosotros oímos sus palabras, Moisés e os profetas, Moisés y los a profetas, lei, os profetas e os salmos, la ley, los profetas y salmos, toda a Bíblia tem uma finalidade só. toda la Biblia tiene una sola finalidad. Não é um livro de curiosidades. No es un libro de curiosidad. Como será o arrebatamento? Como será o a arrebatamento? tribulação? Como será a Que tribulação? tamanhos terão os gafanhotos na grande tribulação? ¿Qué tamaños tendrán los cuernos en la gran tribulación? Os gafanhotos. Los gafañotos, saltamontes. E como será a besta? ¿Cómo será la bestia? O número da besta? El número de la bestia. Oh, amados irmãos. Oh, amados hermanos, O que temos que ver nas Escrituras? ¿qué es lo que tenemos que ver en las Escrituras? As glórias de Cristo. Las glorias de Cristo, Na lei, nos profetas e nos salmos. la ley en los profetas y los Não é salmos. um livro de curiosidades. No es un libro de curiosidad. É um livro que revela Cristo. Es un libro que revela a Cristo. É um livro cristocêntrico. Es un libro cristocéntrico. Por isso que quando Jesus falou da Bíblia, Por eso cuando Jesús habló de la Biblia, não teve outro resultado possível. no hubo otro resultado posible. Coração ardia. Sus corazones ardían. É uma expressão tão Es interessante. una expresión tan interesante. Sabe, irmãos amados, ¿Saben, hermanos amados? nesses anos todos andando com o Senhor, En estos años todos andando con el Señor, nós já encontramos muitas pessoas nosotros ya encontramos muchas que por personas algum motivo se esfriaram um pouco com o Senhor. que por algún motivo se enfriaron un poco con el Isso é Señor. sempre possível de Y acontecer. esto siempre es posible de Se suceder. esfriaram um pouco. Se enfriar un poco. De alguma maneira houve uma distância. De alguna manera hubo una distancia. Mas uma coisa importante aqui. Más una cosa importante aquí. Sempre que as palavras do Senhor são tocadas, Siempre que las palabras del Señor son tocadas, de alguma maneira, de alguna manera, uma oração aqui, una oración ahí, uma palavra ouvida ali, una palabra oída ahí, um quarto secreto aqui ou ali, un cuarto secreto aquí o um allí, trecho das Escrituras que é lido, un trozo de las escrituras que he leído. para aqueles que pertencem ao Senhor, Para aquellos que pertenecen al Señor, sempre o coração é tocado. siempre su corazón es tocado. Ardia o coração. El corazón ardía. É uma coisa maravilhosa.
maravilhosa. Es una cosa Eles maravillosa. achavam que estava tudo acabado para eles. Ellos creían que estaba todo acabado para Jesus ellos. morreu, acabou. Jesús murió, acabó. Eles estavam entristecidos. Ellos estaban Mas entristecidos. olha o que aconteceu. Mas miren lo que sucedió. Ali está um homem do lado deles. Ahí está un hombre al lado de E o ellos. que ele está fazendo? ¿Y qué es lo que él está haciendo? Falando das Escrituras. Hablando de las escrituras. E essa expressão tão bonita. Y esta expresión tan bonita. Coração arde. Su corazón arde. Porque, na verdade, coração não arde. Porque en realidad el corazón no arde. Coração não arde. Corazón no arde. Literalmente falando. Literalmente hablando. O que é coração arder? ¿Qué es lo que el corazón, qué es lo que es corazón arder? Significa que o mais profundo do ser do homem Es el más profundo ser del hombre. foi tocado. Fue tocado. Então, temos aquela sensação, até mesmo no nosso físico. Tenemos esa sensación hasta en nuestro O físico. coração arde. Nuestro corazón arde. O coração inflama. El corazón se inflama. Não é assim? ¿No es así? E muitas vezes, qual é o resultado? Y muchas veces, ¿cuál es el resultado? É este. Es este. As lágrimas correm. Las lágrimas corren. Por que é assim? ¿Por qué es así? Deixe-me citar uma frase de Tozer para você. Déjenme citar una frase de Tozer para Eu vosotros. li quando eu era muito jovem Yo leí cuando era muy e joven nunca me esqueci y disso. nunca he olvidado de Olha o ello. que Tozer disse. Miren lo que Tozer dice. Quando as verdades de Deus Cuando las verdades de Dios não passam pelo filtro de lágrimas dos nossos olhos, no pasan por el filtro de lágrimas de nuestros ojos, tem pouco valor para o nosso coração. tienen poco valor para nuestro corazón. Deixe-me repetir. Déjenme repetirlo. Quando as verdades de Deus, Cuando las verdades de Dios, a palavra de Deus, la palabra de Dios, não passa pelo filtro de lágrimas no pasa por el filtro de lágrimas dos nossos olhos, de nuestros ojos, tem pouco valor para o nosso coração. tiene poco valor para nuestro Oh, corazón. irmãos, mas que coisa mais maravilhosa. Ay, hermanos, qué cosa más maravillosa. Como o Senhor é misericordioso. Cómo el Señor es misericordioso. Ele foi atrás dos discípulos de Él Emaús. fue atrás de los discípulos de Maús. Eles estavam acabados, Ellos estaban acabados, deprimidos, entristecidos. Entristecidos. Para eles não havia mais nada. Para ellos no había nada más. Mas o Senhor foi atrás deles Mas el Señor fue atrás de e ellos falou a sua palavra. y habló su E palabra abriu os olhos deles. y abrió los ojos de E aquele ellos. coração ardente Y aquel corazón que ardía pôde finalmente, pudo finalmente, olha essa frase, miren esa frase, reconhecer reconocer que era Jesus. que era Jesús. Essa foi a maior bênção. Esa fue la mayor Porque bendición. agora eles sabem que ele ressuscitou. Que ahora ellos saben que Él resucitó. Eu quero te dizer mais uma coisa. Quiero decir más una cosa. Quando Jesus se ausenta deles, Cuando Jesús se ausenta de o ellos, Senhor não está sendo cruel. el Señor no está siendo cruel. Por que o Senhor se ausenta ¿Por qué el deles? Señor se ausenta de ellos? Ora, porque o Senhor não iria dormir na casa deles. Porque el Señor no iba a dormir en la O casa Senhor de está ellos. ressuscitado. El Señor está Eles resucitado. não teriam a presença do Senhor ali todos os dias. Ellos no tendrían la presencia del Señor todos los O días. que eles deveriam fazer? ¿Qué es lo que ellos deberían hacer? Você não tenha dúvida. Ustedes no tengan duda. Cleopas e o seu outro Cleofas amigo, y su otro amigo, outro discípulo, el otro discípulo, estavam lá em Jerusalém, estaban ahí en Jerusalén aguardando a promessa do Espírito Santo. aguardando la promesa del Espíritu Santo. Porque eram discípulos. Porque eran discípulos. Certamente estavam entre os 120. Ciertamente estarían entre los 120. Porque agora aquele Senhor que eles conheceram do lado deles, Porque aquel Señor que ellos conocieron de su lado, eles iriam recebê-lo dentro deles. ahora iban a recibirlo dentro de ellos. O Consolador viria El Consolador e vendría faria morada dentro deles. y haría habitación dentro de E ellos guiaria eles a toda a y verdade. los guiaría a toda la verdad. Sim, eles poderiam sofrer de alguma forma algum extravio, digamos Sí, assim. ellos podrían sufrir algún extravío. Qualquer de alguna nós manera. pode sofrer algum extravio. Cualquiera de nosotros puede sufrir algún Nenhum de extravío. nós é melhor do que ninguém. Ninguno de nosotros es mejor que el otro. Mas o que acontece? Mas ¿qué es lo que sucede? Se habita em nós o Espírito Santo, Si habita en nosotros el Espíritu Santo, Ele nunca nos deixará tranquilos. Él nunca nos dejará tranquilos. Nunca nos deixará felizes. Nunca nos dejará felices. Graças a Deus. Gracias a Dios. Se necessário, Ele vai até mesmo nos encurralar no canto. Si es necesario, Él mismo nos va a acorralar en un rincón. Ele faz isso muitas vezes. Él hace muchas E veces quem sabe esto. nos tomar pelo pescoço Y muchas veces nos toma del cuello e dizer, abre os teus y olhos, nos dice, abre tus ojos antes que o dia termine, antes que el día termine, antes que venha a estrela da manhã, antes que venga la estrella de la mañana. abre os teus olhos. Abre tus ojos. E reconheceram Y reconocieron que era Jesus. que era Jesús. Oh, amados irmãos, Oh, amados hermanos. uma das coisas mais lindas na vida da igreja Una de las cosas más lindas en la vida de la iglesia é o retorno de um filho pródigo. es el regreso de un hijo pródigo. Todos nós aqui
Todos nosotros aquí conhecemos muitos filhos pródigos conocemos muchos hijos e pródigos também filhas y pródigas, también hijas pródigas. muitos e muitas. Muchos y muchos. Essa é uma das coisas mais gloriosas na casa de Deus, Eso es una de las cosas más gloriosas en la o casa de Dios. retorno de um filho. El regreso de un hijo. Aquele filho mais velho que estava ali todos aqueles anos, Aquel hijo más viejo que estaba ahí todos ele não estos conseguiu años. entender isso. Él no consiguió Mas entender como eso. pode meu pai fazer uma coisa dessa? ¿Cómo mi padre puede hacer una cosa Esse de esta? filho é um pródigo. Ese hijo es un Ele pródigo. desperdiçou tudo que ele tinha. Él desperdició todo Ele lo que gastou tenía. dinheiro com as meretrizes. Gastó el dinero con Ele las comeu prostitutas. comida, ele queria comer comida de porcos. Él quería comer comida con los cerdos. Ele chega fedorento lá do seu lugar de habitação. Él llega sucio, maloliente de allá del lugar de su E eu estou aqui habitación. com meu pai todos esses Y yo anos. estoy aquí con mi padre todos estos Mas años. ele não conhece o seu pai. Mas él no conoce a su padre. Como nós sabemos ¿Cómo nosotros sabemos que o filho mais velho não conhece o pai? que su hijo mayor no conoce a su padre? Porque ele diz, meu pai, Porque él dice, mi padre. eu estou aqui com o Senhor todos esses anos. Estoy aquí con mi Señor todos estos E años. nunca o Senhor me deu nem um cabritozinho para eu celebrar com meus amigos. Y nunca el Señor me dio un cabrito para celebrar con mis amigos. Olha o que ele diz para o seu pai. Mira lo que él le dice a su padre. Seu pai tão maravilhosamente. Su padre tan maravillosamente. Diz o que para ele? ¿Qué es lo que le dice a él? Lucas 15. Lucas 15. Olha o que o pai diz. Miren lo que el padre le dice. Meu filho, Mi hijo, tu sempre estás comigo. tú siempre estás conmigo. E tudo o que é meu é teu. Y todo lo que es mío es tuyo. Essa é a verdade. Esa es la verdad. Mas o filho mais velho não sabia. Mas el hijo más viejo no sabía. Ele estava na casa do Él pai. estaba en la casa Tudo del que é padre. do pai é também dele. Todo lo que es del padre es de él. Mas ele era aquele obediente que não desfrutava de nada. Mas él era aquel obediente que no disfruta de nada. Ele não conhecia o tamanho do coração do pai. Él no conocía el tamaño del corazón del padre. Então, quando o filho mais novo chega, Entonces cuando el hijo más nuevo llega, ele não o chama de meu irmão. él no lo llama de mi hermano. Ele diz para o seu pai, Él dice a su padre, esse teu filho. ese es tu hijo. Como que dizendo, eu não tenho nada com ele. Yo no tengo nada con él. Ele é o pródigo. Él es el pródigo. Ele é o esbanjador. Él es el desechador. Ele é o que deixou a casa do Él pai. es el que dejó la casa del Eu não padre. tenho nada com ele. Yo no tengo nada Esse con él. teu filho. Ese es tu hijo. Quando voltou para casa, Cuando volvió a casa, o Senhor dá tudo para ele. el Señor da todo para él. Tira essas roupas fedorentas. Quita esas ropas sucias. Veste com os melhores vestidos. Lo viste con los mejores vestidos. Ele pegou a herança que ele recebeu. Ele tomou a herança que Él cogió recebeu. la herencia que E cogió ele pôs tudo fora. y lo gastó Ele todo. desperdiçou. Desperdició. Ele não tinha mais herança. Él ya no tenía más herencia. Não está correto isso? ¿No está correcto eso? Ele recebeu os haveres dele. Él recibió lo que le correspondía. Pai, dá-me o que me cabe da herança. Padre, dame lo que me corresponde de la herencia. Foi isso que o Senhor disse. Eso fue lo que el Señor E é dijo. dito. E o pai lhes repartiu os haveres. Y el Padre le repartió a cada uno lo que le correspondía. Então ele tomou sua porção Y él tomó su e porción gastou como ele queria. y gastó como él quiso. Então ele volta sem direito nenhum. Entonces él vuelve sin ningún derecho. Mas preste atenção. Mas presten O atención. pai diz: tragam os melhores vestidos. El Padre dice, traigan los mejores E vestidos. que mais? ¿Y qué más? Ponde-lhe um anel no dedo. Colócale una alianza en su O dedo. que significa isso? ¿Qué es lo que eso significa? Escravos não usam anéis. Los esclavos no usan anillos. Anel significa, Los anillos significan, sim, sí, ele é meu herdeiro. él es mi heredero. Não é apenas meu filho, No es apenas mi hijo, é meu herdeiro. es mi heredero. Anel no seu dedo. Alianza en su dedo E também uma sandália nos seus y pés. también unas sandalias en sus pies. E para completar essa figura, Y para completar esa o figura, pai diz assim: el Padre dice e así, tragam o novilho cevado. y traigan el novillo cebado. Não é novilho cevado, No es un novillo, é o novilho es cevado. el novillo cebado. Esse artigo faz toda a diferença. Esa frase hace toda la Esse diferencia. artigo, Ese artículo hace toda la faz diferencia. toda a diferença. Por quê? ¿Por qué? É uma parábola. Es una É parábola. o Senhor quem está contando. Es el Señor que está contando. Então, o que está sugerido aí nesse o, Entonces, ¿qué es lo que está sugerido en ese él? Jesus está falando do amor do Pai. Jesús está hablando del amor del Padre. Então, o que está sugerido aí é o seguinte: Entonces, lo que está sugerido ahí es lo siguiente. quando esse filho vai embora, Cuando ese hijo se marcha, o pródigo, el o pródigo, pai tem uma expectativa. el Padre tiene una Ele expectativa. nunca perde a sua expectativa. Él nunca pierde su expectativa. Então, ele coloca o bezerro para ser engordado. Entonces, él coloca el becerro para ser engordado. O novilho cevado. El novillo cebado. Deixe ele lá. Déjenlo ahí. Que ninguém toque nele. Que nadie toque a él. Ele está sendo guardado. Él está siendo guardado. Porque o dia virá Porque el día vendrá em que ele voltará. en el que él volverá. E o que aconteceu com aquele pródigo lá? ¿Y qué es lo que sucedió con aquel pródigo allí? Quando ele estava naquele chiqueiro, Cuando él estaba en aquel o chiquero, lugar dos porcos. en el lugar de los Ah, puercos. irmãos, quão lindo é
Hermanos, qué lindo es. Porque é o Senhor quem conta essa parábola. Porque es el Señor quien cuenta esta parábola. É dito, digamos assim, Es dicho así, hermano, que o pródigo escreve um discurso. que el pródigo escribe un discurso. Porque ele está envergonhado. Porque él tiene Ele vergüenza. perdeu tudo. Ele lo perdeu Ele jogou todo. tudo fora. Él tiró todo Ele pôs fuera. tudo a perder. Él puso todo a perder. Como ele vai se apresentar diante do Pai? ¿Cómo él se va a presentar delante del Então ele Padre? escreve um discurso. Entonces escribe un discurso. Qual é o discurso? ¿Cuál es el discurso? Leia Lucas 15. Lean Lucas Ele vai 15. dizer, Él va a decir, Pai, Padre, esse é o seu discurso. ese es su discurso. Vamos chamá-lo de o discurso do lugar dos porcos. Vamos a llamar esto el discurso del lugar de los O puercos. discurso do chiqueiro. El discurso del chiquero. Ele escreve assim, Él le escribe así, Pai, Padre, pequei contra o céu e contra ti. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Faze-me como um dos teus serviçais, Hazme como uno de tus sirvientes, teus trabalhadores. de tus Já trabajadores. está muito bom para mim. Ya está muy bueno Se eu para ficar mí. lá no cantinho da lavoura, Si yo me quedara ahí al lado de los trabajos, lá cuidando de alguma coisa, ahí cuidando de alguna de las porque cosas, eu não sou digno. porque yo no soy digno. Me faz um dos teus serviçais. Hazme uno de tus sirvientes. Foi isso que ele planejou. Eso fue lo que él planeó. Então você leia a parábola depois. Que ustedes lean la parábola después. Leia aos pés do Senhor. Lea a los pies del Señor. Então ele volta para sua casa. Entonces él vuelve a su casa. Então nós temos outra cena linda. Entonces tenemos otra escena É linda. dito assim, e É dito assim. o pai o avistou de longe. Dice así, el Padre lo vio desde lejos. O que o Senhor quer transmitir? ¿Qué es lo que el Señor quiere transmitir? Que o pai está sempre olhando para o caminho. Que el Padre siempre está mirando hacia el camino. Os outros filhos estão na casa, Los otros hijos están en mas casa. aquele saiu, Mas aquel que salió, aquele se extraviou. aquel se extravió. Então o pai não está olhando para dentro da casa, Entonces el Padre no está mirando para porque dentro eles de já la casa. estão na casa, Porque esos ya están en casa. desfrutando a casa, Disfrutando de la casa. seguros na casa. Seguros en la Ele casa. está olhando para o caminho. Él está mirando para el camino. Então é dito, o pai o avistou de longe. Entonces dice, el Padre lo vio desde lejos. E então nós vemos outra cena incrível. Entonces nosotros vemos otra escena increíble. Porque é dito que o pai saiu correndo. Entonces dice que el Padre salió corriendo. Irmãos, naquele tempo eles usavam aquelas túnicas compridas. Hermanos, ellos en aquel tiempo usaban esas túnicas apretadas. E quando eles iam correr, Y cuando ellos iban a correr, eles teriam que tomar a barra do vestido e trazer até a cintura. ellos tenían que tomar las bajas de los vestidos y traerlas hasta la cintura. Então, digamos, aquela saia se tornava uma mini saia, Entonces digamos que aquellas faldas se tornaron una mini falda até os joelhos. hasta las rodillas. Aí eles passavam o cinto aqui. Entonces se pasaban un cinturón Isso se aquí. chama cingir. Y eso se llama ceñir. Então eles amarravam a barra do vestido aqui na cintura Entonces ellos se amarraban las bajas de los vestidos a la cintura e aí ele podia correr. y ahí ellos podían correr. Então em Lucas 15 diz assim: Entonces Lucas 15 dice o así, pai o avistou de longe el Padre lo vio desde lejos e correndo. y corriendo. Veja, um velhinho correndo. Miren, un viejo corriendo. Podia cair no chão e se machucar, não é? Podría caerse en el suelo y hacerse daño. Ele foi correndo em direção ao seu Él filho fue corriendo en dirección a su hijo e o abraçou y lo abrazó e o beijou. y lo besó. Ah, que cena Qué maravilhosa é escena essa. maravillosa. Nós podemos imaginar o filho pródigo como estava. Nosotros podemos imaginar al hijo pródigo cómo estaba. Ele devia estar duro, assim como uma estátua. Él debería estar duro como una Porque estatua. ele está envergonhado. Él tenía vergüenza. Ele está sujo. Él está sucio, Mas tudo que ele tem mas todo lo que él tiene é a casa do seu pai. es la casa de su padre. Então ele volta assim mesmo Entonces vuelve a sí mismo e começa a ler o seu discurso. y comienza a leer su discurso. Então aí a parábola é tão maravilhosa. Entonces ahí la parábola es tan Porque tem um maravillosa detalhe aí. porque tiene un detalle ahí. Então o Senhor está contando e diz assim: Entonces el Señor está contando y dice así. o filho vai ler o seu discurso. El hijo va a leer su Ele diz: discurso. Pai, Él dice, Padre, pequei contra o céu e contra ti. pequé contra el cielo y contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. E aí é interrompido. Y ahí es interrumpido. Ele não fala aquela frase. Él no habla aquella frase. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Hazme como uno de tus trabajadores. Confira na sua Bíblia. Mírenlo en su Biblia. Por que ele não fala essa frase? ¿Por qué él no habla esa O frase? Senhor está contando a El parábola. Señor está contando Então, esa parábola. propositalmente, o Senhor omitiu essa Entonces, frase. el Señor a propósito omitió esa frase. Por quê? ¿Por qué? Porque a nossa filiação, Porque hacernos hijos, se nós recebemos o Espírito si Santo, nosotros recibimos el Espíritu se nós Santo, somos filhos, si nosotros somos hijos, nós nunca deixaremos de ser filhos. nosotros nunca dejaremos de ser hijos. Nós nunca vamos ser transformados em serviçais. Nosotros nunca vamos a ser transformados en O trabajadores. filho é filho. El hijo es hijo. Mesmo que você esteja sujo e fedorento. Mismo que esté sucio y oliendo mal. Então agora o pai vai tomar a sua atitude Entonces ahora el Padre va a tomar una actitud tão cheia de graça. tan llena de gracia.
os melhores vestidos, los mejores o vestidos, anel no dedo, la alianza en a el sandália dedo, nos pés sandalias en los pies e o novilho cevado. y un novillo E cebado. mais ainda, Más aún, alegremos-nos, alegrémonos, exultemos, exaltémonos, porque este filho estava morto porque este hijo estava muerto e ele reviveu. y él revivió. Ele estava perdido, Él estaba perdido, mas ele foi achado. mas él fue hallado. Ah, amados irmãos, Amados como hermanos, podemos explicar a misericórdia do nosso Deus? ¿cómo podemos explicar la misericordia de nuestro Dios? Sabe, irmãos, Saben, hermanos, alguns de nós se desviam mais, algunos de nosotros se desvían más outros se desviam menos, y otros se desvían menos, mas de alguma maneira, mas de alguna manera, em algum ponto da nossa jornada cristã, en algún punto de nuestra jornada cristiana, o nosso coração se esfria com o Senhor. nuestro corazón se enfría con el Señor. Nos afastamos de alguma maneira do Nos Senhor. apartamos del Señor de alguna manera. Desconfiamos do Senhor, Desconfiamos del de Señor alguma de maneira. alguna manera. Isso por menos ou por mais tempo. Esto por menos o por más Na tiempo. verdade, isso não importa. En la verdad eso no importa. O que importa? Lo que importa, O Pai está olhando para o caminho, el Padre está mirando para el camino, aguardando o Filho que vai retornar. aguardando al Hijo que va a regresar, Porque Ele não tem outro lugar. porque Él no tiene otro lugar. Seu Pai, Su Padre, seu lar, su hogar, seus irmãos, sus hermanos, sua família. su familia. Isso é tudo que Ele tem. Eso es todo lo que Él tiene. Vamos terminar aqui. Vamos a terminar aquí. Quando Balaão Cuando Balaán foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, Cuando Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, ele foi pago para amaldiçoar o povo. él fue pagado para maldecir al pueblo. Números capítulo 23, Números capítulo 23, verso 9. en el versículo 9. Em uma das vezes que ele sobe no monte para amaldiçoar o povo de Deus, En una de las veces que él sube al monte para maldecir al pueblo de Dios, ele pronuncia uma das mais lindas bênçãos. él pronuncia una de las más lindas bendiciones. Por quê? ¿Por qué? Porque quando ele abre sua boca, Porque cuando él abre su o boca, Espírito Santo se apossa dele. el Espíritu Santo se posa sobre E ele él não consegue amaldiçoar, y él no consigue ele maldecir, só consegue abençoar. él solo consigue E bendecir. sabe o que ele diz em Números 23, 9? ¿Y saben lo que él dice en Números 23, 9? Vamos ouvir com atenção. Vamos a escuchar con atención. Do alto das penhas eu vejo Israel, Del alto de las peñas yo veo al pueblo de Israel. dos outeiros eu o contemplo. Desde lo alto yo lo contemplo. Eis que é povo que habita só, Es ahí un pueblo que habita solo e não será contado entre as nações. y no será contado entre las naciones. O que esse versículo está dizendo? Creo que este versículo está diciendo, Quando o Senhor conta as nações, cuando el Señor cuenta las quando naciones, Ele conta os povos, cuando Él cuenta los pueblos, Ele não conta o seu povo. Él no cuenta su pueblo. Seu povo não é contado entre as nações. Su pueblo no es contado entre las naciones. Por quê? ¿Por qué? Eles não são do mundo, Ellos no son del mundo, como também eu não sou. como también yo no soy. Nós somos separados. Nosotros somos Nós separados. somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nosotros somos pueblo de propiedad exclusiva de Não Dios. somos contados entre as nações. No somos contados entre las naciones. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós já passamos da morte para a vida. Nosotros ya pasamos de la muerte para la vida. Nós não entramos em juízo, Nosotros no entramos en juicio. porque por isso não somos contados entre as nações. Por eso no somos contados entre las naciones. Tudo isso aconteceu Todo eso sucedió por causa de um fato. por causa de un hecho. Jesus ressuscitou. Jesús resucitó. Está no trono da majestade Está en el trono de la e majestad repartiu sua preciosa e única vida conosco. y repartió su única y preciosa vida con nosotros. E essa vida nunca nos deixará satisfeitos. Y esa vida nunca nos dejará satisfechos. Nunca nos deixará tranquilos. Nunca nos dejará tranquilos. Até que o propósito de Deus seja consumado nas nossas vidas. Hasta que el propósito de Dios sea consumado en Ah, nuestras irmãos, vidas. que maravilha é essa? Hermano, qué maravilla es Que o esto. Senhor continue falando ao nosso coração. Que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Graças a Deus pela ressurreição do nosso Senhor. Gracias a Dios por la resurrección de nuestro Señor. Nós não usamos nem a metade dos textos que havíamos preparado. Nosotros no usamos ni la mitad de los textos que habíamos preparado. Há tanto assunto sobre a ressurreição do Senhor. Hay tanto asunto sobre la resurrección del Quem Señor. sabe temos que ter uma conferência sobre a ressurreição do Senhor. Quizás tengamos que tener una conferencia sobre la resurrección del Señor, São muitos textos porque son muchos e textos todos são muito maravilhosos. y todos son muy maravillosos. Então amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos dar o último passo. Entonces mañana, si el Señor permite, daremos el último paso. Esse que ressuscita, Ese que resucita, ele é elevado ao céu. Él es elevado al cielo Ele se assenta à destra da majestade nas alturas. y Él se sienta a la diestra de la majestad en las E alturas. por causa disso, Y por causa nós de temos eso, muitas consequências. nosotros tenemos muchas consecuencias. Amanhã nós vamos ver quais são essas consequências. Nosotros mañana veremos cuáles son estas consecuencias. Então vamos orar e concluir. Entonces vamos a orar y concluir. Por favor, irmão.
Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tan preciosa palabra, Señor, que tú nos has ministrado en esta tarde, Señor. De igual manera, Señor, te pedimos, Señor, que si nuestros corazones arden, Señor, que de igual manera nuestros ojos sean abiertos, Señor, Amén. para poder contemplarte, Señor. Guárdanos, Señor, de toda incredulidad, Señor. Amén, Señor. Y capacítanos, Señor, para contemplarte, Señor. Amén. Úngenos, Señor, de gracia, Señor, de sabiduría y entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, disfrutar, Señor, de tu riqueza, Señor, de todo aquello que nos estás entregando, Señor. Gracias, Señor, porque éramos indignos, Señor, pero tú eres, Señor, nuestra dignidad, Señor. Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque un día resucitaste, Señor, y hoy tenemos vida contigo, Señor. Amén, Señor. Aleluyas a ti, Señor. Amén. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Amén. Permitiéndonos, Señor, contemplarte más y más y gozándonos en tu presencia. Amén. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor.